tu fica se comparando com a galera que às vezes tá fazendo uma coisa que não tem Sim. nada a ver com você, mas fala, não, eu Uhum. tenho que fazer porque a galera tá dando certo. E às vezes uma coisa que talvez tenha mais a ver com você, você descobriu no meio do caminho, que é o Sim. objetivo, por exemplo, eu vou entrar na pós. Às vezes tem um conteúdo da pós que você gosta, mas você tá ali no conteúdo da pós, pô, eu vou pra, como eu entrei na pós de BIM? Entrei por quê? Porque eu queria aprender Revit. Eu achava que lá dentro eu ia aprender. Se Aí, enganou. quando eu entrei, eu comecei a ver topografia, parte de engenharia. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala aí, engenheiro Nicole na área. E começamos mais um ICTech. Aquele podcast sobre tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Bora lá, Nicole. Hoje a Nicole tá aqui como Convidada, né? convidada e Aham. também mais um convidado ilustre aqui, parceiro aí de anos, o Ívio. Tamo junto. Então vamos lá, pessoal. Hoje o tópico aqui a gente vai abordar muito sobre o papel da especialização na formação do arquiteto e do engenheiro. Uhum. Primeiro apresentando vocês aí, quem é o Ívio, quem que é a Nicole, falar um pouquinho do background, até para eles poderem usar ali como referência também. Beleza, pessoal. Prazer. Meu nome é Ívio. Parece até quando eu tô começando o curso, mas eu sou formado em arquitetura, me formei em 2019 na Universidade Estadual do Maranhão. Sou maranhense, não sou daqui de São Paulo. Além disso, no mesmo ano que eu me formei, iniciei minha pós em BIM e logo em seguida veio a pandemia. A gente ficou um tempo parado, quando voltou, eu conheci o Júlio dentro da pós-graduação e de lá a gente começou a traçar nossos caminhos juntos. Eu vim para cá para São Paulo, trabalhei presencial na SPBIM e em seguida segui meu caminho, mas ainda continuo dando treinamentos para a SPBIM e também lá no Maranhão implementando em escritórios, trabalhando no escritório hoje em dia majoritariamente em BIM. Eu sou o único especialista do escritório e a única pessoa que trabalha no escritório em BIM de fato. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou a Nicole, sou arquiteta urbanista formada com a pós-graduação em BIM na PUC, né, em BIM Manager pela PUC. Estou trabalhando aqui na SPBIM atuando hoje como coordenadora de projetos BIM e me formei no ano de 2020, especificamente, um pouquinho depois da pandemia, no comecinho da pandemia, na verdade, aqui em São Paulo, né, com uma realidade onde o BIM já está um pouco mais de tempo implementada, e conheci a SPBIM nessa jornada aí de tentar me especializar um pouco mais em BIM, logo após a faculdade, né, procurando algo e descobrindo que para se inserir no mercado eu precisava saber um pouquinho mais de BIM. E aí encontrei a SPBIM, aí encontrei o Júlio, e aí estamos aí até hoje nessa jornada também. E diga-se de passagem, né, que os dois eu conheci como alunos, né? Verdade, Esse ponto é exatamente. bem Isso é bacana, verdade. porque eu falo que a gente criou o ambiente para isso, né? O pessoal Uhum. foi demonstrando interesse e também ali querendo participar junto. Então, acho muito bacana para quem está escutando ter como referência. E também queria falar de mim, porque a gente está falando de especialização, acho que é Uhum. importante falar, eu Com acredito no certeza. papel da especialização. Eu estou na minha 7ª formação de especialização, Caramba. né? Então, assim, fiz arquitetura, depois fui fazer mestre de obras, que é o único curso que não é especialização, é um curso livre. E depois fui fazer. O pessoal me pergunta de fazer engenharia, fui fazer Sim. pós em engenharia, Uhum. fiz pós em BIM, fui depois fazer uma pós em gestão de projetos, de arquitetura. E eu fui fazendo em cada faculdade. Pós de TI, eu fiz agora recentemente, Uhum. gestão de negócios na USP. E aí tem mais umas duas. Ah, gestão e marketing do Flávio Augusto, geração de valor. E. Putz, agora eu posso estar esquecendo de É alguma aí. tanta especialização que eu já não lembro mais de cabeça. E eu vou ser sincero, até eu, Júlio, fui procurar a especialização, como eu sempre quis empreender, eu nunca busquei a especialização como título ou para ter um diploma Para só encher colado na parede. currículo. Não, não Uhum. porque quem vai me contratar, né? Exato. Sendo que eu vou ser o meu próprio investidor. Mas eu sempre acreditei que o melhor investimento que você faz é em você mesmo. Então eu falo isso pro pessoal, que até agora eu tô me sentindo mais próximo para poder, quem sabe, fazer um mestrado, né? Acho que eu Uhum. estou preparado para fazer um mestrado, acho que vai ajudar. Mas eu acredito muito que falando agora o que é especialização, entrando já no tópico do podcast, eu acredito que a especialização, né, é aquilo que a gente Uhum. estava falando nos bastidores, é suprir o que a faculdade não vai ter condições de colocar na grade curricular. E aí também tem uns poréns, né? Porque tem um podcast muito bacana que eu fiz com o Nardelli, do Mackenzie, falando sobre o papel da formação do arquiteto e Uhum. softwares, etc., Sim. dentro do Mackenzie, etc. Não cabe na grade curricular. O cara, Uhum. se cada pós aí a gente tá falando de um ano e meio, algumas de Dois até às dois vezes. Sim. anos, cara, como que o cara vai encaixar isso, né, na sua Uhum. realidade ali? Mais 5 anos de arquitetura, vai fazer 7, né? É. Fora algumas que são integrais, que aí são o dia inteiro, mas o cara tem que se especializar, até se torna alguns desses cursos se tornam optativos Sim. em Sim. algumas universidades públicas, né? Mas eu sempre entendi, o Júlio queria que vocês falassem também, mas eu sempre entendi que a especialização, o próprio nome diz, especializar, né? Até a referência que eu dou aqui pro pessoal é assim,
a formação do indivíduo como profissional, ela tem o nível amador, o nível profissional, que é especialista, Sim. e o nível mestre, e o nível doutor, e aí vai indo, né? E eu entendo que muito tempo a gente está no nível operacional, a gente está trabalhando. Então, você se forma em arquitetura, você é um arquiteto, e aí você tem ferramentas que você vai aprendendo, cursos livres, como até a gente fornece, para ir suprindo necessidades da operação. Depois de um certo ponto, você fala, putz, cara, eu não posso ser só arquiteto, agora eu tenho que começar a me especializar. Aí é onde eu entendo que é o nível já... Especialista. ele já era profissional quando se forma, Sim. mas ele se torna especialista. Depois de um certo tempo, de tanto ser especialista, ele se torna mestre. E aí, por último, aí vai doutor e Isso aqui. etc, né? Então, nem sei se dá depois para chegar depois de doutor, ali é o Messias, né? Mas eu entendo que eu vejo muita especialização hoje, principalmente falando do EAD. A Sim. gente vai discutir isso também, Sim. do formato híbrido, presencial. Eu gosto muito do presencial, eu gosto muito de conectar com as pessoas, mas o EAD também facilitou muito chegar em lugares que não chegavam, né? Sim. Essa comunicação. Mas para eu encerrar aqui essa parte, eu entendo que a especialização é você começar a ser muito bom em algo e sair do generalismo. Até porque, pelo menos assim, eu enxerguei a especialização, no meu caso, como um lugar que te abre portas. Portas primeiro, você vai se especializar numa área, você pensa, eu vou abandonar o restante de tudo que eu aprendi. Não necessariamente. Você pode pegar aquele conteúdo, todo o conteúdo ele vai se ressignificando. Você vai ver agora com novos olhos o que você já aprendeu. E também te gera muitos contatos. Tipo assim, no meu caso, o melhor exemplo, ter vindo pra cá e tudo mais. Mas, além de tu te tornar mais especialista, tu vai ver outras realidades que durante a graduação tu não vê. Então, por exemplo, às vezes você tá durante a graduação fazendo até o mesmo conteúdo que você vai ver numa pós-graduação, mas aí quando você entra numa especialização, você vê que, tipo assim, pô, aquele conteúdo ele pode ser aplicado de diversas maneiras que eu não pensava. Aí você tem mais um ponto que é, chegou naquele grau de tô com uma nova mentalidade, será que eu não consigo me especializar mais um pouco? Que é justamente o que eu tava falando. A pessoa tá ali na graduação, ele é generalista. Quando ele se forma, ele começa a virar operacional, ele, não, chegou um ponto que eu tenho que me especializar. Ele especializa, vê que, não, isso aqui é muito bom mesmo, eu tenho que ficar melhor ainda nisso, como é que eu posso melhorar? Então sempre vai, tipo, vai evoluindo a pessoa e, tipo, só agregando pra carreira dela, às vezes até pra própria vida dela, como pessoa mesmo. Não só o profissional, porque tá tudo linkado, mas acho que vai agregando isso na vida. Ele se conecta com pessoas, ele percebe que, tipo, a realidade dele, às vezes, ele se forma ali com uma galera que tá toda generalista e que às vezes, não, só quero trabalhar. Mas quando ele vê que tem a galera que quer se especializar, ele descobre que tem um outro universo que ele pode continuar crescendo e isso vai trazer benefício pra vida dele no geral. Sim, sim. E eu acrescentaria que quando a gente está na faculdade, a gente conhece pessoas, como ele mencionou, né, também generalistas. Então, a gente não tem, é o que eu falo, na faculdade a gente não tem muita noção da realidade, né? A faculdade de arquitetura, nós que formados arquitetos, a gente sabe que a arquitetura nos forma para serem um pouco idealistas das coisas e não realistas, né? E no dia a dia de trabalho, você vai descobrindo a realidade da arquitetura e urbanismo. Perfeito. E aí, como a gente sabe, é um curso muito amplo. Se você for parar para pensar aonde você pode ir pela arquitetura, é muita coisa. Tem muito lugar para se especializar. Só que hoje, né, acho que no mercado, de maneira geral, a gente precisa ter ferramentas. E aí, o que acho que talvez a faculdade deixe um pouco a desejar é como eu aplico o meu conhecimento em arquitetura e urbanismo, né? Então, a ferramenta de aplicação acaba ficando defasada. E aí é que entra as especializações para nos dar as ferramentas de aplicação do nosso conhecimento. E ainda, e digo mais, as pessoas que a gente conhece lá na especialização são geralmente pessoas com mais experiência. Pessoas que, como o Júlio falou, já passaram por um operacional de longo prazo, já fizeram um projeto, já viveram algumas coisas, né? Na faculdade a gente tem o tempo de estágio e a gente realmente aprende muita coisa no estágio. Mas depois que a gente trabalha, aplica aquele operacional, a gente vai entendendo para onde a gente quer ir. E aí a especialização, ela vai dar um corpo para aquilo, né? Então, a gente tem noção de algumas coisas. A especialização, acho que ela cria a metodologia. Você tem mais segurança de atuar naquilo que você se especializou e se enfocou. Então, a especialização, eu acho que ela tem que vir um pouquinho depois da faculdade, depois que você já aplicou um pouquinho. Que aí você já vai entendendo, eu tô precisando, como a gente falou, preciso me especializar nisso aqui, porque eu tô indo para esse caminho.
E a especialização é que vai me dar corpo para conseguir caminhar nele. E eu complementando, acho excelente o que vocês estão colocando, tô tomando uns insights aqui enquanto a gente conversa, né? Acho que tem muitos pontos aí pra gente buscar. Muita gente fala assim, poxa, mas eu estou fazendo uma especialização, às vezes para dar um upgrade no currículo. Uhum. Né? Às vezes fiz uma faculdade mais simples, e aí eu não tinha condição financeira, Sim, aí. com a formação de arquiteto começo a ganhar um pouco mais do que eu Uhum. era sem ter a formação ainda como profissional. E aí a pessoa faz uma pós e aí ela dá Uhum. aquele upgrade no currículo. Aí sim, tem que entender se esse upgrade é uma necessidade de posicionamento de mercado, né? Assim, ó, eu quero trabalhar numa grande construtora e eu vejo que ela Uhum. só contrata o pessoal da USP, um exemplo. Uhum. Cara, então tem que fazer uma pós na USP. Não. Então acho que tem sim a ver com o propósito que a pessoa Sim. quer de carreira ali dentro, às vezes numa companhia ou outra que ela quer. Acho que esse é Uhum. um, Primeiro ponto. uma vertente. É uma vertente. A outra vertente, eu diria, que seria propósito financeiro. Uhum. Então, muitas vezes eu falo pra pessoa assim, você tem dois arquitetos, os dois fazem a mesma atividade, e aí tem aquele famoso a combinar do salário. Uhum. Aí você fala, tá, mas o que um faz diferente do outro? Se o produto final, o insumo final pode ser o mesmo, generalizando. Sim. Uhum. Não, mas eu fiz uma especialização, então eu estou incrementando algo, um exemplo, nesse meu processo Plus. do que a pessoa ali não fez. Mas não só uma especialização, às vezes ela fez vários cursos livres Uhum. que também, Agregam valor. na sua Incorporam. totalidade, dá um resultado ali para a pessoa, né? Então eu falo para a pessoa que é gerar valor, né? Então Uhum. ela gerou valor porque ela cedeu parte do tempo dela fora o trabalho, fora o mundo acadêmico de graduação, para falar, cara, eu preciso somar mais no que eu estou fazendo. Então tem esse propósito também financeiro de carreira. A pessoa busca fazer uma pós para que ela possa subir, né? Porque senão ela Com fica certeza. igualitária. Porque eu lembro que Uhum. tinha um professor meu, o Alfredo, que ele era formado em arquitetura e engenharia. Sim. E tem muitos arquitetos que chegam para mim e falam, Júlio, eu quero fazer engenharia depois de arquitetura. Eu também fui essa pessoa lá em 2013. A pessoa chegou e falou, puta, vou fazer engenharia, eu quero ter, né? Chegar Uhum. com os dois pés no peito ali. E aí o meu professor, ele foi muito, por isso que eu falo, seja um amigo dos professores, o professor tem muita experiência. Uhum. Ele chegou e falou assim, Júlio, pra que você quer mais um título? Você tá procurando título ou você tá procurando transformação na sua vida? Essa pergunta foi bem forte. Porque eu falava, não, eu quero transformar, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero crescer. Então por que você tá procurando o mesmo título? Procura o que é acima desse título. Aí eu entendi o que era uma pós-graduação. Uhum. Entendi. Aí ele falou, faz uma pós então em engenharia. Pelo menos você não tá se formando no mesmo nível, você tá indo para um Uhum. nível a mais. Da mesma forma que eu já tive colegas na faculdade que, quando terminaram, por fazer técnico em edificações. Aí eles deram também 2 passos para Pra trás. trás. Entende ou não? Sim, E sim. quando a gente fala de algumas formações, o mestre de obra, quando foi fazer curso, uma coisa que eu analiso muito. Foi muito engraçado, porque sabe quem tá fazendo esses cursos de mestre de obra? Engenheiro. Não. Acho que só tinha eu de arquiteto no grupo de 12 pessoas. Encarregado que já estava há 25 anos numa empresa de construção. Uhum. Pedreiros que já estavam há 20 anos num cargo. Então são pessoas que já estavam há um bom tempo e alguém deve ter falado para ele, cara, você quer crescer? Você tem que Faz um estudar. curso. Você vai ter que, a gente precisa de um título, precisa suprir, por mais que você já tenha a prática, Justificar, eu né? preciso justificar, né? Então, era engraçado, porque a maioria já tinha muita experiência. Nossa, a hora que eu ia fazer chapisco na parede, eu como arquiteto lá Uhum. sofrendo, os caras dando aula lá, como é que fazia. Mas quando vinha um momento de compatibilização, um momento de quantificação, eu já estava muito à frente dos caras. Sim. Mas isso ajudava muito na sensação de entender, tá, isso aqui é como se fosse uma especialização. Uhum. Mas aquilo que a Nicole falou, quanto mais bagagem a pessoa tem, quando ela vai se inserir naquele assunto, ela suga aquilo, Uhum. ela absorve aquilo, ela tem brilho Sim. para aprender aquilo. Só que também já aconteceu o contrário, que eu queria até compartilhar com vocês. Uhum. Eu fiz uma pós-graduação no Mackenzie, sustentabilidade das edificações. Não concluí. Acho que é a única, se olhar no meu LinkedIn, a única que eu não concluí, não coloco que é uma É uma especialização, eu coloco que é uma experiência, que eu tive um contato. Porque qual é a diferença? Eu estava no meio do processo, no 6º mês, eu olhava para aquilo e falei, cara, onde eu vou chegar com isso? Aí eu dou um toque para quem tá em casa. Pô, eu vou terminar essa pós para ter um título só para Sim. estar lá na parede? E era uma pós cara, não é barata. Aí eu olhei assim, esse dinheiro, eu acho que eu não estou gerindo o recurso da melhor forma para o meu futuro. Tranquei depois do 6º mês e adivinha que pós que eu fui fazer na sequência? De tecnologia ou gestão. De BIM. Ah, Uhum. Então, se eu fez não... primeiro a de sustentabilidade para depois a de BIM. Exato, exato. Então, assim, naquela época eu estava fazendo uma transição. Se eu não faço se eu não pivoto na minha formação, talvez a gente não estaria nem estaria aqui aqui. hoje falando. Verdade. Uhum. Olha a importância na tomada de decisão de que a especialização pode levar para um caminho, entendeu? Então, assim, Uhum. você não precisa começar e terminar o que você está fazendo. Se você não está gostando,
não vê valores no caminho do que você está indo, com aquilo que você quer de Não faz propósito, cara, sentido. já troca. Não fica... Isso vale para graduação, vale para pós-graduação, Pra vida. mas para a vida, porque você está perdendo o insumo mais importante além do dinheiro, Que é o tempo. que é o tempo. Isso é verdade. E outra coisa, tipo assim, da realidade, trazendo um pouco da realidade lá do Maranhão, eu sinto que aí na faculdade, como a Nicole falou, é tão generalista, a gente tem tanta informação que tu sai dali naquele intuito de, não, agora eu vou ter que ganhar dinheiro. Tipo, beleza, como tu também falou, a pessoa se formou, ganhou um pouquinho mais de dinheiro e tal. Só que às vezes o pessoal, pelo menos o que eu vi muitas vezes de algumas pessoas que se formaram comigo, aqui o mercado é muito fraco, aqui o mercado não tem espaço. Só que, tipo assim, nossa realidade lá não tem construção na velocidade de constrói aqui em São Paulo. Então, por exemplo, tem construtoras, tem prédios subindo lá também em grandes velocidades, mas não tem espaço para todo mundo. Tipo, não dá para todo mundo ser abarcado por esse pessoal. Aí eu tenho, inclusive, até conhecidos que ficam falando, vou, vou fazer engenharia. Tem uma amiga minha que fez, ela fez arquitetura, se formou em arquitetura e se formou agora em engenharia. E, tipo assim, ela, hoje em dia, ela fala, pô, eu continuo sem vaga no mercado. Eu falei assim, cara, entende uma coisa, a gente se formou ali, mas o mercado daqui, pelo menos de São Luís, no caso, né? Não comporta. Ele não comporta e a gente tem que dar o nosso jeito, tipo, empreender, como tu falaste. Eu quero empreender. Só que ainda fico muito batendo essa reclama e tudo mais. Então, tipo assim, a especialização, ela me abriu o leque pra quê? Quando eu me formei, eu já tava, tipo assim, me formei e logo depois eu comecei a trabalhar de maneira generalista. Só que logo nos primeiros meses eu saquei. Você ficar parado bem aqui, tipo, eu não vou crescer tanto como eu almejo. Aí logo assim, dentro da própria empresa, uma engenheira virou pra mim, vou fazer uma pós em BIM. Aí eu fui dar uma pesquisada e tal, aí vi que falei, não, é um programa, relacionei logo, né, programa. Mas é um programa que eu quero aprender. Fui, comecei a pós, é um universo completamente diferente. Hoje em dia, já pretendo fazer outras pós, não comecei devido a coisas pessoais, mas vou fazer outra especialização, porque, pô, se uma pós me abriu o caminho que eu tô hoje, imagina se eu se fizer outra, abrir outro caminho e, como eu disse, cada conhecimento ele vai se ressignificando e você vai começando a dar um outro olhar pelo que você já aprendeu. Às vezes você tá lá na frente e você lembra, pô, eu já vi, sei lá, topografia. Pô, agora eu consigo linkar o meu conhecimento de hoje com daquela época para fazer alguma coisa dentro de uma área que eu achava que não daria e, como tu me falou, começou coisa de sustentabilidade, abriu no meio do caminho, largou no meio do caminho, tá aqui hoje com o Albin e olha onde a gente tá hoje. Não, e só para complementar o que você disse, que é muito importante, porque tem uma coisa chamada time também. O time da sustentabilidade, na minha opinião, não era naquela época. Sim. Era o time do BIM. Então eu sabia que aquela que você falou, estou fazendo agora algo para que eu vou coletar daqui a pouco ali na frente. A lei da semeadura é para todos. Eu falo, independente da religião. Você vai ter Isso que. é verdade. Você planta, você Sim. colhe. Então, eu sabia que eu estava plantando algo porque eu sabia, tinha essa intuição de que viria algo grande na sequência. Assim como a gente tem que saber qual é a próxima. Na minha opinião, é IA. Então, se a pessoa agora não está se antenando agora e se especializando nisso, ela tá fora daqui a pouco no mercado. E assim é o nosso mercado. Isso eu tô falando para quem quiser ser grandes players, ganhar Isso mais é verdade. dinheiro, se destacar, tá à frente do mercado. Também tem um outro ponto muito importante. Eu vou falar isso com diversas formações. É assim, sempre uma formação que você tem agora vai somar na outra formação e vai facilitar o aprendizado. Então, Vai. como assim? É igual alguém que fala 5 idiomas. A pessoa falou o primeiro, ela sofreu. No segundo, ela fala, já não é tão difícil. No terceiro, mas aqui é igual ali, que é igual aqui, que é igual ali. A mesma coisa a gente aprende hoje com software. Hoje, para mim, aprender um programa É super simples. é muito fácil. Por quê? Você aprendeu Revit. O pessoal fala, não dá um nó no cérebro, dá um nó usar todos ao mesmo tempo. Isso dá um nó em qualquer ser humano. Só que eu tô falando assim, eu vou aprender no Revit, tô mexendo em alguma coisa na ferramenta e eu vou pro ArchiCAD. Parede. Piso, aqui chama piso, lá chama laje. Aqui é VV, lá é vegetal. Então, você vai falando, caramba, as coisas são parecidas. Aí eu vou pro SketchUp. SketchUp, vegetal no ArchiCAD é igual etiqueta. Então você vai, a cena no SketchUp é igual mapa de vista no ArchiCAD. Então o que vai acontecendo? Você vai se conectando. E vai facilitando o teu aprendizado. O ser humano tem uma capacidade de conexão. Se ele não tiver preguiça, eu falo ali, ele consegue aprender mais rápido. Então, por que eu tô falando isso? Porque na próxima pós, certamente você vai muito mais experiente e você já vai o quê? Vou focar em networking, eu já vou focar em me conectar, eu já vou focar em ser amigo do professor, eu já vou focar em vender BIM, eu já vou focar nisso, naquilo. Eu sempre falava, sempre de alguma pós, tenta gerar algum produto para pagar pelo menos o tempo que você gastou ali. Sim, verdade. Eu acho que, falando isso, eu lembro do encontro que eu tive com o meu professor de pós lá no BIM Fórum. Foi um professor de pós de BIM Manager.
E ele dava aula, se eu não me engano, para questão de orçamento, se eu não me recordo. E era meu professor favorito, inclusive o tema do meu TCC foi na vertente ali da matéria que ele passava. E aí encontrei ele lá no BIM Fórum, falei, caramba, olha que mundo pequeno é esse mundo do BIM, né? Entendendo também que nesse nicho, né, as pessoas se conhecem. Assim, falando de BIM, o mundo do BIM hoje no Brasil é muito pequeno. Com certeza. Ele é muito pequeno, então os rostos começam a se repetir. E se você fez uma pós, conheceu a pessoa numa pós, conheceu a pessoa num evento. Essas conversas, esses direcionamentos também nos apontam para o que a gente vai fazer depois. Então, fiz a pós em BIM. E aí a gente começa a entender no mercado o que vem depois. Você começa a fazer juntar essas peças na sua cabeça. Aí você fala, eu acho que o caminho aqui é por aqui. Porque tem uma galera já nessa vertente. Um pessoal que faz a mesma coisa que eu, que está indo por aqui. Então, esse contato pessoal com outros alunos, com professores, também te ajuda a entender qual é o próximo passo em relação às suas especializações. E aí você vai tendo esses direcionamentos, conhecendo pessoas, eu falo assim, putz, eu acho que você poderia ir por esse caminho, acho que o pessoal está indo por esse, você tem uma luz também para continuar caminhando, Sim. né? Isso aí, Nicole, sabe como a gente chama no dia a dia? Eu chamo de padrão. Quando você enxerga Uhum. o padrão de comportamento, o padrão de consumo, o padrão de tudo. Quando você enxerga isso, você consegue saber a próxima onda. Sim. Que foi o que aconteceu comigo na época, né? Eu, de tanto dar aula, tá ali em contato com o mercado, porque o legal de estar dando aula, você aprende muito como Isso é professor. verdade. Sim. E aí você tá em contato com o mercado. Uhum. E você sabe o que eles estão consumindo. Se é Instagram, TikTok, o que tá Uhum. rolando. Aí você fala, beleza, se tá rolando isso, eu não posso ser um mudo e cego. Então eu tenho que olhar pra situação e falar, Sim. a próxima onda tá vindo aqui, deixa eu já me movimentando. Exatamente. Deixa eu me preparar pra na hora que É. ela vier eu poder surfar tranquilamente. Exato, porque não adianta, eu poderia estar no Maranhão. Tudo bem Sim. que eu acredito que o ambiente faça muita diferença, né? Pra mim, hoje em dia, eu penso dessa maneira. O ambiente onde você está, ele lhe propicia as soluções ou resultados que você deseja. Então, parece até o mesmo papo assim, mas hoje em dia, por exemplo, eu só pude fazer o que eu faço hoje porque eu vim pra cá, tipo, há 3 anos atrás, vivi de fato isso, tive as experiências, vi de cara Uhum. como é que aplica na realidade aquele conteúdo, aquele conhecimento Uhum. que eu aprendi na pós-graduação, só que na vida real. Vi que a gente pensa que na teoria, nossa, maravilha, dá tudo certo. Na realidade, prática é dá outra certo, coisa. mas dá trabalho pra Uhum. caramba. Então, tipo assim, o ambiente pra mim hoje em dia ele é fundamental. Você tem que estar no ambiente certo pra você poder se desenvolver. Não adianta ficar naquela, não, eu consigo aprender, mas eu vou continuar aqui onde eu tô. Não vai rolar mais. Mas aí que acontece sobre o que é ser amador e profissional. Isso que eu aprendi também. O cara que instala o programa, ou ele quer fuçar, eu acho muito importante você ter a Sim. curiosidade. Uhum. Mas tem coisa na vida que você não consegue na tentativa e erro. Sim. Entendeu? Então o cara fica, não, eu vou instalar aqui o Revit, o ArchiCAD, eu vou implantar a BIM assim. Beleza, eu acho importante a pessoa querer, entendeu? Uma coisa às vezes ela não tem recurso, Sim. etc. Uhum. Outra coisa é quando você se compromete com aquilo vira um projeto, tem um prazo. Igual você falou, não estava no meu alvo porque eu tenho outros compromissos. E tá tudo bem. Eu falo pra todo mundo, qual que é o seu, qual é a luta que você quer lutar agora? Sim. Não adianta ficar trazendo, eu tive uma realidade e eu falo pra todo mundo, um ponto bem importante. Todas essas especializações, o momento que eu mais estudei foi quando eu trabalhava pros outros. Porque Uhum. quando você vira empreendedor, você não tem muito tempo pra estudar. Sim. Você Uhum. gasta tempo, você tem outras prioridades. Eu falo pra todo mundo, quando você tá trabalhando pra alguém, aproveita que você tá trabalhando pra alguém, já vai estudando. Uhum. Faz uma pós em paralelo. Não fica esperando a empresa Sim. parar pra Te te empurrar. formar. Né? Então, assim, a gente era numa época que você queria caçar, era Google, algumas coisas no YouTube, né? Exatamente. Hoje as coisas estão mais fáceis, mas tem muita informação com ruído, né? Mas o que eu percebo que o Ivio trouxe, eu tenho que bater palma pro Ivio na época, porque o Ivio, ele se dispôs Uhum. a sair da cidade dele, financeiramente ele se organizou, né? E fez a Uhum. pós-graduação, ele teve a humildade de chegar em mim na aula e falar assim, Júlio, como é que funciona lá em São Paulo? Posso ir pra lá? Como é que tá? Me Uhum. mandou uma mensagem. Foi. E aí eu falei, não, vem aqui pra São Paulo, não tem problema nenhum. E sempre foi muito claro o nosso relacionamento, né? Ele falou, quero abrir meu negócio aqui e tal. Eu falei, Uhum. beleza, que se eu pudesse fazer parte de alguma coisa dessa forma, é melhor a gente ser transparente desde o começo já no relacionamento, que a gente já sabe o propósito dos dois. Sim. E como um pode ajudar o outro também. O Ivo me ajudou pra caramba. Ele veio pra cá, aí ele, skin the game, colocou a cabeça, falou, quero trabalhar, vem aqui, trabalhou pra caramba, eu quero fritar. Quero fazer a minha imersão BIM, né? Uhum. A minha Eu digo até que é o meu intercâmbio. estágio da pós-graduação. Inclusive, a dica para todo mundo que faz alguma pós na área da construção. Busque um lugar para aplicar aquele conhecimento. As referências, né? Exatamente. Porque assim, se você não tem referência, você fica no amadorismo. Exatamente. Você falou, quero ser profissional. Então aí quando o Ivo veio pra cá,
e se dispôs, encaixou ali numa situação que a gente ainda estava bem pequena naquela época. Uhum. E foi aprendendo, foi entendendo que era um laser, foi entendendo que era uma modelagem, foi aprendendo que era um curso. Hoje é um parceiro nosso, mas também é interessante que assim, ele levou os olhos para passear, Uhum. aprendeu, voltou para a cidade dele. E eu tenho certeza, viu, que muitas oportunidades que você tem hoje foi porque você tomou essa atitude. Foi. Sim. Então, assim, da mesma forma quando eu falo para alguém, cara, você quer trabalhar numa empresa, cara, começa a absorver o que que essa empresa vive, o que que ela escuta, o que ela come, o que ela Até faz. como ela entrega o próprio serviço. Porque o mercado ele vai querer comprar a tua solução do problema. Então, tipo assim, Uhum. não adianta ter o bom conhecimento se não tem um modelo formatado de entrega que alguma empresa pode te dar esse conhecimento. Então, tá ali dentro, tá estudando, pô, como é que eu posso aplicar o meu conhecimento? Como é que esse lugar onde eu tô, ele entrega para o cliente? Como é que eu posso melhorar aquilo ali para fazer do meu jeito? Ou Uhum. uma maneira que até surpreenda o mercado, inove no mercado. Mas você só vai saber disso se você tiver, como eu falei, num ambiente que te proporcionar você literalmente aplicar o seu conhecimento. Não adianta, bote sua pele em jogo, o skin the game, porque não vai ter outro caminho, não. Pelo menos na minha cabeça eu não vejo outro caminho, não. Teoria é bonita, mas na prática é bem Não tem melhor. outro jeito. Não, e sabe uma coisa legal, Nicole? A gente pode fazer um podcast depois de como turbinar o seu currículo, né? Como a Uhum. pessoa pode conseguir. Cara, eu tenho uma técnica infalível pra pessoa entrar em qualquer empresa. Mas eu vou deixar isso pra outro podcast. Vai lá, Nicole. Não, Isso aí o que eu depois ia- nos bastidores. O que eu ia acrescentar é que vocês estavam falando de como a gente consegue. É um pouco disso, tá? Que eu ia falar. Que é como incrementar o currículo. Mas como você consegue entender a mente, a sua formação como pessoa e como profissional, o seu objetivo. Eu falo assim: eu sou uma pessoa que eu planejo tudo. Eu tenho um objetivo e aí eu vou pensar exatamente o que eu preciso fazer para consegui-lo. Eu falo pro Júlio, a história de eu entrar aqui na SPBIM foi um plano muito bem planejado, assim, Elaborado. foi todo um plano. Mas, assim, era uma época que é legal contar essa história que eu acho que contextualiza também pra essa questão de especialização. Era uma época que eu tava buscando sair de onde eu estava e fui procurar emprego e começava a olhar lá todo mundo, BIM, Revit, BIM, e eu falei, meu, não tenho BIM, não sei. E aí, entre os cursos, né, os cursos livres que a gente faz, falei, vou procurar um curso livre, porque não tem como entrar no mercado sem isso. Fui buscar o curso livre, achei a SPBIM e tal. Não, é uma escola. E chegando aqui, descobri que não era só uma escola, que também fazia projetos e tal. Vindo aqui presencialmente nas aulas. Falei, pô, gostei do ambiente e tal. Acho que eu quero entrar aqui. E aí, as coisas foram... aquela coisa, eu tava realmente querendo aprender, mas eu juntei o útil ao agradável. Eu tava querendo aprender, mas também tava querendo entrar na empresa. Então, vamos mostrar serviço aqui. Aprendi, continuei, fiz o curso avançado. Aí eu falei, não, eu faço questão de fazer o curso avançado com o Júlio. Quero fazer o curso avançado com o diretor da empresa. E aí, nessas conversas, eu fui também tentando sentir. Falei assim, ver se é isso aqui mesmo que eu, né? Eu quero apontar minha mira pra cá. E foi isso, né? Acho que a minha mira tá pra cá mesmo. Então, no final do curso, assim, não foi nenhuma uma solicitação minha, veio do Júlio, foi natural. Ai, Nicole, queria chamar você e tal, pra gente ver. Não, beleza, mandei o projeto, né, o currículo e tudo mais, deu tudo certo, tamo aí até hoje. E aí, daí pra frente, o que eu percebi, né? Que o Júlio também juntou o útil ao agradável dele, né? Porque a gente tinha a questão de a empresa crescendo, a questão dos idiomas, enfim, todas as coisas que durante a minha vida fazem sentido pra mim hoje. Um técnico em administração que eu fiz lá na época do ensino médio e ele fez sentido para aquele momento, né? Tudo somou para esse momento. E aí, durante, né, o trabalho aqui na SPBIM, foi se entendendo, eu fui entendendo já desde acho que o terceiro mês, o Júlio me falou sobre a pós em BIM, né? Lógico que para estar aqui dentro trabalhando sempre com BIM seria importante. E já no comecinho eu já entrei nisso. E aí entra a questão de eu apliquei assim que eu entrei. Tudo que eu vivia na pós era algo que eu vivia no meu dia a dia. Então, as coisas foi muito bem aproveitada, eu falo. E foi um curso EAD, e as pessoas, você trouxe a importância do EAD. Como eu estava trabalhando bastante, né, eu estava fazendo vários cursos livres também durante esse processo, para eu fazer isso presencialmente seria muito difícil. Sim. Então, o EAD me ajudou muito, porque eu me alimentei daquilo, e uso até hoje, eu falo assim, uso as bases teóricas até hoje, que eu faço no meu dia a dia. Então, como é importante a gente absorver de maneira prática, né? Então, tudo que eu fui aprendendo, já fui aplicando. E eu acho que isso deixa exponencial o conhecimento. Uma coisa é você ter um conhecimento que você não aplica ali na hora. Quando você aplica no seu dia a dia, ele duplica, triplica de potencial. Acho que ter esse plano e essa mira apontada é o que vai... E você entender o que você precisa exatamente para chegar lá, quais são os passinhos,
é o que te traz o sucesso. E até complementando essa questão da aplicabilidade e voltando à questão do ambiente também, porque muita gente não pode falar assim, fiz a minha especialização, mas na empresa onde eu tô, o pessoal não quer mudar. Uhum. Então, eu acho que, tipo assim, ou você muda obviamente, o ambiente, não tô com oportunidade, ou você começa a galgar maneiras de Exatamente. você se melhorar para tentar mudar o ambiente. Porque, por exemplo, quando eu voltei para São Luís, eu parei um tempo de mexer, fiz alguns trabalhos à distância, continuei dando aula, mas estava parado no mercado. Então eu comecei a desaprender o que eu tinha aprendido aqui. Aí Uhum. fora que deu start, eu não. Tenho que voltar a fazer alguma coisa na minha área, porque senão eu Sim. vou me perder. Então eu voltei para o escritório. Só que eu entrei no escritório lá, projetos arquitetônicos interiores, basicamente. Quando eu entrei dentro do escritório, AutoCAD e SketchUp. Eu falei, completamente fora da minha Hum. realidade. Virei para a dona do escritório e falei assim, posso trabalhar no Revit? A ela, como é que funciona isso? Na época eu já Uhum. tava tipo, com os olhinhos brilhando, tava fresco a memória ali. Eu falei assim, eu me garanto. Expliquei rápido, ela, tá bom, pode fazer. Com o tempo, eu fui mudando o ambiente onde eu Sim. estava, mas por quê? Porque eu me dei um tempo para me melhorar. Então, mesmo que se você, não tenho como mudar do emprego hoje em dia, porque cada um tem sua realidade. Busque outras maneiras. Tipo, o EAD é uma ótima opção. Sim. Busque fazer contato com pessoas que ou trabalham na área, ou entre em algum lugar que, tipo, forneça informações e você possa ficar trocando figurinhas. Para quê? Para que você Sim. vá testando ali, tipo, um background, para na hora que você sentir, não, estou preparado para dar um próximo passo. Chegue dentro do lugar onde você trabalha. Posso inovar aqui dentro? Que eu acredito que a pessoa vai te olhar até com os olhos. Pô, mas não tipo assim, não tinha essa coragem todo outro dia e agora tá Uhum. tendo essa coragem. Aí na hora que você dá esse tiro, você ganha confiança em si mesmo, ganha confiança Sim. profissional, chegando até um ponto de crescer. Não, agora eu consigo sair daqui, porque se eu chegar lá naquela outra empresa que me queria desse jeito, eu posso dizer, eu me garanto. É o protagonismo, É né? o protagonismo. Então, tipo assim, a especialização, ela pode trazer todo esse background que às vezes a gente não vê. É só conhecimento da minha área e tudo mais, mas pode trazer outras coisas que você já queria alcançar, mas às vezes não tinha os meios para alcançar. Uhum. Aí eu complementaria 2 pontos aí do que você falou. O primeiro deles eu já escutei muito alguém chegando aqui no escritório falando assim, Júlio, eu estou num lugar que não tem esse crescimento, não tem essa visibilidade. E aí basicamente foi a mesma conversa que eu tive contigo. Mas eu perguntei, o escritório te dá, o ambiente, ele te proporciona essa liberdade de você se expressar, de você Uhum. conseguir criar essa situação? Se ela falar pra mim, não, então muda seu ambiente. Sim. Você tá no ambiente porque o ambiente ele te puxa, Sim. ele te empurra. Empurra. Só que eu falei, a decisão é sua. Então, se você fez o curso, fez um monte de coisa, aí você chega lá e não aplica, você também tomou a decisão, Uhum. né? E é claro, como você falou, cada um tem sua realidade. Mas a pessoa pode ir transitando, ela pode ir mudando. Pega um freela, se cadastra. A gente deixa aqui um espaço ali falando, freela de modelagem. QR Code, cadastra. Eu vejo lá 3 cadastros no mês. Hum. Eu falo, cara, será que o pessoal não tá vendo o QR Code? Ou o pessoal não tá querendo pegar freelancer? Ou, sabe? Então, vai muito de perfis também, do que a pessoa ela busca. Sim. Igual a Nicole. Quando a Nicole veio, eu Uhum. já... Opa, essa tá no DNA da empresa. Uhum. Então, hoje, o processo seletivo também, aí a vantagem de ser professor também. Sim. O dono da empresa, ele não quer ouvir da pessoa, olha, eu acho, olha, estou pensando. Uhum. Cara, chega e já propõe. Exatamente. Não vem porque sabe, porque o cara tem um monte de problema pra resolver. Eu olhando o lado do empresário, tá? E eu já fui do outro lado. Então, Hum. eu já chegava com o protagonismo. Cara, eu pensei nisso, isso aqui tem 1000 horas, se fizer desse jeito a gente faz em 900 horas. Só que sabe por que que eu fazia isso? Aí eu vou dar uma dica pra quem tá aí. Porque eu queria pedir recurso. Não adianta eu chegar lá do nada e só pedir recurso. Olha, eu vi um Uhum. curso de Revit e eu acho que vai mudar o escritório. É muito generalista. Uhum. Quando eu cheguei pro escritório e falei, olha, eu vi um curso, eu vi isso, dá pra fazer isso, o nosso ponto tá isso, e isso vai trazer de benefício pro escritório, eu mostrei a minha vontade, a minha fome, só que eu não Uhum. tinha o que comer. Aí eu falei, alguém vai me dar de comer? Então foi quando o escritório chegou e falou, não, eu pago esse curso aí pra você, você vai lá fazer o curso? Eu falei, top. Mas por quê? Eu vendi, você se vende o Uhum. tempo todo. Sim. Então eu vendi a ideia que eu queria. Quando eu aprendi, eu tive que dar retorno. Aí eu falei, ó, eu quero aplicar neste projeto. Vamos aplicar neste projeto? Porque assim, gente, imagina, em 2013, quando chegaram em mim e falaram, você vai ser BIM Manager. Aí eu falei, pô, legal, BIM Manager. Manager é gerente, BIM, você é alguma coisa do BIM. Então beleza, show de bola. Então assim, só que até então, de 2010 a 2013, eu estudei muitos cursos de ferramenta. Eu fiquei dando aula, aprendendo muito de ferramenta. Uhum. E aí eu lembro uma situação quando eu ia ficar até tarde no escritório, surgiu essa oportunidade. Olha, eu demorei 3 anos para surgir essa oportunidade. Então, às vezes a oportunidade ela não vai vir De De uma hora de pra primeira. um outra. dia para o outro. Uhum. Só que eu falo, o Paulo Vieira, que é um cara que eu sigo muito, eu gosto de uma frase que ele fala:
você tem que treinar tanto, mais do que a vontade que você tem de vencer. Uhum. Porque quando você vencer, você já estava treinado para vencer. Sim. Então, acontece muito das pessoas ficarem esperando o tempo vir para eles, dar a oportunidade, falar, agora eu vou fazer um curso. Uhum. Igual esses dias, veio uma menina fazer um curso e falou, olha, eu tenho uma entrevista segunda-feira, Uhum. era Já sexta-feira, aconteceu algumas vezes. era sexta-feira, e eu preciso estar bala para fazer esse teste na empresa. Eu já falei para ela, olha, posso te dar uma imersão, treinamento, tenho gravado. A pergunta que eu fiz é, quanto você vai se dedicar? Porque a gente tá falando de 24, 48, quantas horas tem, Uhum. quanto tempo você vai se dedicar para esse projeto? Porque tudo tem um tempo para você Sim. aprender. Aí ela falou, eu consigo uma parte no sábado e uma parte no domingo. Então eu falei, então você vai ter um resultado de uma parte no sábado e uma parte no domingo na Uhum. segunda, boa sorte. Aí ela falou, o que eu faço? Eu falei, você vai fazer o seguinte, pergunta se dá para adiar esse teste. Tá? Eu não quero perder a vaga. Eu falei, você quer chegar lá sem saber fazer? Não dá, gente, pra Não comprar dá. uma cápsula da Não dá. Matrix e Tomar você um comprimido. tomar um comprimido, aplicar um plug e falar, aprendi Revit de um dia pro Uhum. outro. Não dá, né? Infelizmente, não é assim que transmite. E aí, a gente falando agora da parte do conhecimento, eu queria bater um papo com vocês sobre. Quando a gente fala do método híbrido hoje, o pessoal tá fazendo Uhum. muito curso do online ao vivo com presencial. Eu tô presenciando isso na IPOG. Lembrei, minha pós lá era de arquitetura Uhum. comercial. Na IPOG, e ela tem uma metodologia bem interessante, que é uma vez por mês, que no meu bolso, na minha situação de tempo, se encaixou legal. Uhum. Porque eu não precisava me abdicar ali toda, igual na USP, que é terça e quinta, terça e quinta, terça Uhum. e quinta, é maçante. E aí, uma vez por mês, eu já conseguia me comprometer, focar o dia inteiro, fazer o curso, fazer as Dá atividades, atenção. dar atenção, né? Porque hoje o ruim do gravado, a Nicole é disciplinada. Você fala, Nicole, vai lá e faz, a Nicole estuda, ela se programa, que ela falou, ela segue o roteirinho, certo. ela se conhece, Uhum. né, Igor? Exatamente. Eu e eu ia você já não dizer que somos já assim. não somos assim, não. Então a gente precisa fazer o quê? Porque geralmente quem é muito hiperativo e tudo mais, ela tem muita dificuldade de ficar sentado olhando um computador. Não é fácil. Então, no entanto, que muita gente tá ouvindo aí, provavelmente quando vai fazer um curso, tá lavando louça, tá fazendo alguma outra coisa, enquanto tá fazendo o curso, né? Mas eu digo assim, a vantagem do EAD, eu vejo dois caminhos. Primeiro, tempo, que nem a Nicole falou. Quem Uhum. trabalha, tá falando, tem a objeção do tempo. Olha, eu não consigo parar para estudar. Eu Sim. trabalho muito, beleza. O trabalho sempre vai existir. Então você tem que separar um bloco do tempo, porque o trabalho vai existir. Você Sim. precisa de dinheiro até Uhum. para pagar o curso. Perfeitamente. Sim. Agora, o que você faz depois desse horário, sábado e domingo, é uma gestão de tempo, né? Uhum. Para quem é casado, tem que dar Tem que dar assistência. atenção. Sim. Para quem tem filhos, né, tem que dar atenção. Então eu falo assim, é uma gestão realmente do tempo. O inimigo sempre é o tempo. Só que eu falo para as pessoas, o gravado ele te dá a oportunidade, mas tem o prós e contras que eu queria Uhum. discutir. Ele te dá a oportunidade de financeiramente, porque é muito Sim. mais barato que um presencial ou um ao vivo, porque não requer o professor ficar ali, ter uma infraestrutura para aquilo. E tem a vantagem do cara fazer no tempo dele. O que eu vejo como desvantagem é a transformação. Você estava no ambiente. Eu não Sim. sei quanto que é a taxa de sucesso de 100% desses MBAs Uhum. gravados, de que a pessoa está aplicando, está usando, está tendo Sim. resultado. Sim. Né? Que às vezes a pessoa está fazendo só para ter o currículo. Entende? Exato. Só o Não. título. E aí quando você vai fazer um teste na prática, Não rola. não rolou. Então eu acho que tem a questão de dois pontos que é o que para mim hoje incomoda, mas não tem o que fazer. Uhum. Networking. Como é que você faz networking no gravado, né? Muito difícil. Muito difícil. A não ser que tenha um encontro, que você encontrou o professor e Uhum. pôde rever ele. Sim. Só que o BeamForum lá, o evento é uma vez Uma no vez ano. no ano. Então, uma coisa que a USP faz, que eu acho legal, é que de 6 meses eles estão fazendo um evento pra juntar. Mas mesmo assim, não tem a Sim. mesma liga do que... Não. Que todo dia dando ali a Ou aula. até uma vez por mês, que você toma um Sim. café com a pessoa, você almoça, você conversa, que isso eu gosto muito no presencial. Se tiver a preferência de ser uma vez no mês Uhum. presencial, nossa, eu Sim. faria muito, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês enxergam essa parte do EAD, se vocês compartilham desse conhecimento que eu falei agora. Eu acho que ele complementa um pouco. Eu acho que, como o Júlio falou, se eu não tenho a oportunidade de aplicar, eu sei que eu não vou aplicar em, sei lá, 2 anos o que eu tô fazendo, cara, não sei se vai ser a melhor Se é o opção. momento Se é o também, né? momento. Talvez, como o Júlio falou, o timing, né? Então, entender qual é o momento de fazer aquilo. Agora, se eu tenho um objetivo, já sei que isso é um passo para esse objetivo, sim, interessante fazer o IAD. Eu falo isso, e o Júlio também acho que concorda comigo, às vezes o pessoal fica muito olhando para nome de faculdade, ou, né? Pela questão, como ele falou, do currículo, às vezes, né, a empresa só contrata quem tá com aquele nome de faculdade. Mas, cara, se você aplica aquele conteúdo, você pode estar fazendo um conteúdo de uma faculdade
básica ali, uma faculdade comum. E se você aplicou, às vezes você vai ter, às vezes não, assim, por experiência que a gente tem de contratados aqui, de colaboradores. Às vezes essa pessoa vai ter muito mais habilidade do que uma pessoa de uma faculdade super, hiper renomada que não aplicou essa experiência. Mas você sabe um ponto muito importante aí, que eu acho que é importante dizer, pessoal, para quem tem só a graduação, realmente nunca trabalhou na vida. Realmente a faculdade é uma carteirada, entendeu Sim. não? Sim. Esse é um ponto bem legal de discutir, porque quando você faz uma pós, seja onde for, se o assunto é o complementador do escritório, o cara, eu vou O falar cara como vai dono, pegar. eu não tô nem aí de onde vem a faculdade. Uhum. Eu só vou querer saber se ele sabe resolver aquele problema. Se a pessoa tem background, se ela já trabalhou em algum lugar, eu vou te dizer que às vezes a formação Nem é, Não, eu exatamente. já vi nem casos. faz sentido às vezes. Já vi casos de pessoas que não querem, às vezes a pessoa não é nem graduada, mas ela foi trabalhando, tipo, tendo a vivência Uhum. de vida e sabe resolver o problema muito melhor do que pessoas que têm graduação e título. Que é o background. Que é o Então a background, pessoa, exato. ela sabe fazer, né? Porque no final, mas isso é cultura do Brasil, tá? Sim. No Brasil, se eu Uhum. colocar que eu sou o Elon Musk, todo mundo vai falar, pô, ele tem um Elon Musk no currículo, ele fez Harvard, ele fez, sabe? Todo mundo faz um cursinho, coloca e pum, Uhum. né? É aquilo. Só que a gente sabe que depois, no dia a dia, ele vai falar, deixa eu ver se esse cara sabe realmente fazer aquilo. Porque senão é só um Sim. curso, entendeu? Como qualquer outro curso. Eu vejo isso pelos cursos que a gente vê da Udemy, vários outros Sim. cursos que são cursos muito baratos, acessíveis. Mas eu pergunto pra pessoa, você aplicou? Porque quando a gente vai fazer o teste, Uhum. eu falo, faz um teste aqui, teórico e prático, pra eu ver se você realmente Exato. aplicou. Você vai ver que, na verdade, a pessoa só deve ter pulado o curso, visto, ela não prototipou. Aí Sim. entra o papel também do portfólio, porque o portfólio, junto com a graduação, é uma forma de falar quem você é. Sim. Só que quando você já tem background, sabe qual vai ser a sua influência ou não? Eu vou ligar pra quem era chefe do Ivio. Uhum. Ô, o que você tem pra Perguntar. falar do Ivio? Sim. Tô nem aí do currículo do cara. Ele vai olhar e falar assim, olha, o Ivio era um cara ponta firme, ele entrega e tudo mais. Uhum. Beleza, é só isso que eu queria ouvir. Exatamente. Né? Então acho que esse é um ponto bem importante a gente trazer, por isso que eu falo para as pessoas não olharem tanto. Quantas vezes eu bati na pós-graduação e eu olhei a mesma pós, Uhum. mesma ementa, duas faculdades, uma muito Sim. mais renomada, a outra não. E te digo mais, os mesmos professores, Aham. e uma Caramba. custando R$ 350, a outra custando R$ 1.600. O meu bacharelado em arquitetura é um exemplo. Meu bacharelado é na Unip, na Universidade Paulista. 80% dos meus professores eram professores do Mackenzie e a ementa era muito semelhante. Então, eu falava assim, cara, qual é a diferença, né? E aí é como o Júlio falou, na hora do teste lá, pra contratação, é ali que a verdade aparece. A verdade aparece ali. E isso, tantos colegas, tanto daqui quanto colegas de fora que vão fazer um processo seletivo ou vão avaliar alguns candidatos, ficam falando, caramba, mas é da faculdade X, fez especialização Y, a gente vai ver o teste da pessoa, putz, não era isso que prometeu, né? É engraçado tu falar isso aí. Tu falou também que quando eu tive que vir pra São Paulo, eu fui o responsável por fazer o teste das pessoas. Aham. Então eu peguei gente que se formou na mesma faculdade que eu, na estadual, trabalhou em escritórios, assim como eu trabalhei durante a faculdade, mas que chegou na hora de me entregar o que eu pedi, que eu, com 2 anos de experiência, já indo em obra, fazendo vários tipos de projeto, na hora que eu perguntei tal coisa, a pessoa, eu não sei como é que resolve isso. Aí eu falei assim, pô, mas e aí? Cadê a Exato. experiência? Como é que vai resolver? Como é que vai me suprir aqui dentro da empresa? Porque eu entregava, porque eu não sabia, eu buscava, eu corria atrás. E até linkando com a questão do EAD, eu sinto o quê? O EAD, ele é muito útil porque te proporciona tu aprender a hora que tu tem Exato. pra você. Às vezes, na correria do dia a dia e tudo mais, a gente não consegue parar um momento pra ir lá assistir a aula. Eu sou, assim, sou meio termo. Eu gosto do EAD, por quê? Porque na hora que eu tenho uma dúvida, eu Eu vou lá e volto. uso o EAD pra Total. tirar a dúvida. Mas, na hora que eu preciso pegar aquilo ali, dar foco, o presencial pra mim, ou o Uhum. híbrido de ter uma aula online, você tá olhando a pessoa, teve dúvida? Professor, não entendi. Professor, fechei o programa Uhum. e perdi o Sim. projeto. O professor tá ali pra te dizer, não, ó, é isso aqui. E até mesmo não tendo a conexão física com a pessoa, mas você consegue. Ah, professor, na hora do intervalo, sei lá, tem um intervalo, a gente pode trocar uma ideia, tu Uhum. conversar, pode me dar um número do seu WhatsApp, não sei o quê. Já cria uma network menor do que uma coisa presencial, mas você já consegue. Consegue. Então eu sou muito fã do híbrido. O Uhum. EAD, ele serve muito para tirar dúvidas. Se a pessoa for disciplinada que nem a Nicole, eu pago o pau total, desculpa a expressão, mas porque eu queria ter essa disciplina, essa constância de todo Uhum. dia estar ali sentado. Eu, às vezes, uma coisa EAD, só aquele do sprint, de querer resolver tudo num dia, mas às vezes não Uhum. dá certo. E tem coisas na nossa vida que a gente não vai resolver só num dia. E conhecimento é uma coisa que também você não adquire um dia todo fuçando, Sim. vai ter hora que vai cansar. Então, tendo uma aula híbrida, você pega, tive dúvida, vou lá, fuço, reviso,
Não entendi, professor, assistir a aula gravada, continuo sem entender. Pode tirar uma dúvida? É a melhor maneira. E o presencial, a vantagem, tipo, pra mim, não troco o presencial, como tu falou. Pode ser uma vez no mês, mas eu vou lá, olho a cara dele, aperto a mão dele. Se eu tiver dúvida na hora, ele olha pra mim, ou então parei, troco um bate-papo, tomo um café, convido pra tomar um café. Então, tipo, pra mim, eu acho, tipo, excelente o presencial. E o híbrido, pra mim, é a melhor maneira. Eu acho que o melhor dos mundos é entender a sua realidade, né? Então, Sim. se a sua Sim. realidade é pouco tempo, talvez o EAD me sirva nesse momento. E se eu tô aplicando, eu vou extrair muito dele. Ah, não, mas minha realidade é. Eu tenho tempo, sim. Então, presencial, talvez. Seria interessante. Tenho tempo, consigo fazer networking, consigo. Ah, não, tenho tempo, mas não consigo me deslocar. Eu tenho o híbrido. Então, acho que assim, tem muito a ver também com a realidade de cada pessoa. E não tem o melhor de todos. Na minha opinião, é sempre aplicado à sua De acordo com a realidade. sua vida. É com o que você consegue extrair dele. Até uma, desculpa ter cortado, mas até uma dica que eu dou pro pessoal é, se você já tá aplicando, até linkando o que a gente falou, pô, eu não consigo na minha realidade, tipo, ter prática naquilo ali. Cara, começa a aplicar e usar o EAD pra Sim. ser o teu canal de dúvidas. Então, tô aplicando, tô no trabalho já, tô precisando resolver uma coisa do trabalho. Vou começar, vou meter minha cara. Vou chamar o protagonismo pra mim. Tô aplicando. Tô morrendo de dúvidas. Usa o EAD pra te dar Uhum. esse background, porque ele vai te ajudando pouco, mas vai ajudar. É melhor do que ficar parado. Perfeito, né? E eu vou dar um hack aí pra quem tá escutando o podcast. Porque assim, ó, um deles é, o que que eu faço, que é uma técnica que eu desenvolvi de aprendizado e alta performance. Eu faço assim, ó. Não é nada segredo industrial, mas é uma coisa básica que funciona muito. Que é assim, que disciplina eu vou estudar final de semana? Ah, eu vou estudar, vai vir um professor pra falar de laser scanner, um exemplo. Tá bom, o que que eu fazia? Uma semana antes, engolia tudo de laser scanner. Tudo. Internet, chat GPT, YouTube, eu me alimento. Quando eu chego pro curso, eu não tô pra aprender sobre laser scanner. Fazer as perguntas que você tem dúvida. Eu quero fazer as perguntas que eu tenho dúvida. Eu quero saber sobre outras coisas. Isso acontece até com o equipamento. O cara vem mostrar o equipamento. Quando ele me falou, esse equipamento. Eu falei, me manda a ficha técnica. E eu no YouTube, olhando tudo. Olhei isso. Quando o cara me mostrar, eu falei, esse botão faz isso, esse faz aquilo. Ele falou, cara, você já sabe mexer no programa? Eu falei, não. Eu falei pra ele, por quê? Eu sou interessado no assunto. Entendeu? Então acho que essa é a parte importante. O hack é, se você vai vou fazer um curso de rinoceros. Cara, pulsa no rino, vai ver no YouTube, vai fazer trial. É o que eu falo pros estudantes. Os estudantes têm que ter fome, cara. Entendeu? Então é uma pessoa correr atrás. Quando ela chegar ali, ela já não vai chegar mais para aquilo, ela já vai se destacar. Porque senão ela vai ter. Porque é por causa do tempo, ela já doou uma parte do tempo dela para aprender aquilo e ela vai doar um pouquinho mais. Isso é engraçado porque em 2010, quando eu fui entrar numa primeira escola de BIM, que teve em São Paulo, que era do João lá, a T-Lab, que é a antiga Vector Pro, eu fui fazer curso de SketchUp. E era um curso de SketchUp Pro, era nível avançado. Esqueci, o Ari, que foi meu professor, estudou na USP, e ele tava lá. Cara, eu já mexia muito com SketchUp. Tipo, Já era avançado. já era avançado. Só que eu falei, sabe por que eu vou lá? Além de eu ter que ter um currículo atualizado, eu quero saber se eu não sei algo. Eu quero se tá faltando algo. Então eu cheguei lá e eu chegava antes, fazia amizade com o professor, conversar com o professor e tal. Eu acho que é muito importante, por isso que eu gosto Do presencial. do presencial ou do online com a câmera Ao ligada, vivo. olhando para a pessoa, porque eu acho que você tem que se conectar. Dá para fazer isso no online também. Mas eu chegava lá e falava, professor, tomava um café, tal, tal. E eu falei, olha meus trabalhos, olha o que eu tô fazendo, isso, aquilo, outro. Aí ele, caramba, você tem interesse, sabe? Porque, igual você fez, a gente procura pessoas interessadas. E aí, quando ele viu fazendo um lance da topografia que eu peguei do Google Earth, não sei o que lá, eu mostrei pra ele isso em 2010. Ele chegou e falou assim, cara, você não tem vontade de fazer estágio aqui não? E não sei o que lá. Ele me fez a proposta, eu não tava nem procurando trabalho naquela época. Eu trabalhava como cadista numa outra empresa. Sim. Então ele chegou e falou assim, você não quer vir fazer aqui a proposta? Aí nisso eu indo embora, lembro eu indo embora, chega o João, que era o dono da empresa. Olha, o Ari, esse aqui é o Júlio, tal, não sei o que, ele já fez a ponte, né? Na outra semana eu tava fazendo teste, na outra semana eu tava trabalhando. E então o que eu quis dizer assim, muitas vezes eu já tava interessado naquele assunto, eu só não tinha a oportunidade ainda. Então acho que de novo a gente volta e fala assim, era tudo presencial. E eu venho numa época que eu fui vendo várias formas de aprender. E na minha cabeça, aí um plano de negócio que eu tenho, eu já sei qual talvez vai ser a próxima onda do ensino. Sim. De como que vai. Porque a gente passou por pandemia, e a gente foi obrigado a trabalhar de uma forma, aprender de uma forma online. A gente passou pelo metaverso, pelo menos aqui na SPBIM. A gente passou por ensinamentos presenciais. E, cara, passou e ainda é presencial. Os trabalhos passaram, então, de novo, pedindo todo mundo para ser presencial. Você mesmo chegou e falou, cara, para mim é complexo trabalhar só home office. Porque a gente
igual aqui, pelo menos a gente coloca que o home office é uma coisa que você conquista, não é Sim. Uhum, dar assim de presente. Por quê? Você precisa se comunicar com as pessoas, você tem prazo, sim. você tem isso. Se você não tiver preparado para tudo isso, você vai trabalhar mais. É pior para você. Uhum, Você tem as vantagens econômicas, mas tem as desvantagens de produção. sim. E aí foi quando a gente chegou num formato do escritório que hoje funciona muito bem. Mas isso é, de novo, não sei, daqui a um mês pode ser que seja diferente, daqui a um Uhum, ano diferente. Então, hoje, eu passei pelo ensino da pós-presencial, pós-híbrida, pós uma vez por mês, pós-gravada, e olhando todas, a que mais me deu resultado foi a presencial. Aí foi uhum, aquilo que você falou, que funciona pra você. para você. Eu estou em São Paulo, tenho fala, Disponibilidade. disponibilidade, o pessoal tá aqui, a maioria vem para cá, fica fácil. Uhum, Então, eu acho que a pessoa tem que entender como ela aprende e ela absorver aquele conhecimento. Mas esse hack da pessoa estudar antes, já ir um uhum. pouquinho interessado, até sobe o nível da aula, né? Sim, total. E eu digo assim, como o Júlio falou, eu lembro na faculdade, já era algo. Isso acho que é do ser humano. Quando você gosta de alguma coisa, quando te interessa, ou quando você tem um objetivo com algo, você vai querer saber. Então, vou começar um projeto grande aqui, né? Fechamos um projeto grande, vamos começar algo, putz, é um negócio que me animou. Cara, eu vou procurar tudo sobre aquele projeto, sobre Vai projetos fuçar. antigos, sobre o assunto, isso do trabalho. Na faculdade, por exemplo, eu me interessava muito pela disciplina de urbanismo. Eu amava minha professora de urbanismo, eu amava urbanismo, eu pegava todos os livros da biblioteca, descia com os livros, ia olhar sobre o assunto, questões teóricas, eu achava incrível o assunto, um assunto sobre história, enfim. E aí chegava na aula, e aí, como a gente falou, você se destacava, mas não era porque, você gostava de estudar todas as aulas. Eu detestava a resistência dos materiais, pô. Detestava, mas assim, Resmate. exatamente. Chegava em resmate, como que funcionava pra mim? Eu sou uma pessoa que absorvo muito Eu já rápido. gostava, tá vendo? Que Eu loucura, também né? gostava. Mas resmate era assim pra mim. Eu chegava pra aula de resmate, eu assistia o professor e tal, e assim, passava os exercícios, física, eu até entendia, só que eu falo assim, a minha disciplina, ela é assim, eu me conheço. Eu sou uma pessoa que, se eu não me disciplinar, eu tendo a deixar as coisas pra depois e procrastinar. Então eu tenho um compromisso comigo. Eu falo assim, eu me conheço, eu sei que eu não vou conseguir dar conta se eu deixar pra depois. Na aula de resmate chegava lá meia hora antes da prova. Eu não conseguia estudar em casa, tava fazendo, não gostava, não gostava. Chegava meia hora antes da prova, eu pegava o caderno de exercícios, eu olhava meia hora antes da prova. Beleza. Gravava, tirava 9 e 10. É. E a galera pegava DP em resmate. Eu falei, não é porque eu gosto da matéria, gente, não gosto da matéria. É porque Deus me deu algum tipo de habilidade e eu consigo absorver isso rápido. Mas esse ponto que você tá colocando, sabe o que eu acho que é legal? É Hum. assim, nem tudo é gostosinho, Exato. A gente tem né? que, às vezes a gente tem que entender como a gente compreende a matéria e lidar com isso. Eu vou ter que lidar com essa matéria. Não é uma matéria que eu amava, eu lidava com ela. E aí, em urbanismo, em contrapartida, um professor me chamou para fazer pesquisas. É um professor da USP, inclusive. Você não está interessado em fazer pesquisas na área, porque eu vejo que você se interessa, então fazer pesquisa científica, né? Entrar para essa área científica. Eu falei, adoraria, mas eu tenho outros objetivos, é algo que eu me interesso, mas eu também sei que isso no futuro, para mim, talvez não me dê o retorno que eu espero, que os objetivos de vida que eu tenho. Né, mas me interesso e assim, não me aprofundei na área, mas poderia ter Sim. ido por essa vertente. E aí é aquela coisa, né? A gente entra também nos objetivos de vida, né? Nos nossos objetivos profissionais. Então tem esses dois lados. Tem coisas que a gente tem que lidar e coisas que a gente tem que se aprofundar. E eu acho que a especialização, uma dica que talvez eu dê da minha vida é o que eu quero me aprofundar, levando em consideração o que eu gosto de fazer e os meus objetivos de vida. Então, entre esses dois pontos que a gente vai pesar ali, e aí sim eu me especializo, porque aí eu vou tirar o máximo daquilo ali e isso vai me levar para frente, vai encorpar a minha caminhada, né? E um ponto muito bom que você disse aí, que eu acho que é o que eu falo pro pessoal, que é assim, seja muito bom em alguma coisa. Sim, exatamente. Porque o que acontece? Na faculdade, cara, eu pegava meu currículo, assim, sabe, na grade, Sim. cara, era assim, ó. Eu não sou um exemplo de graduação, tá? Porque o que que acontece? Eu também não. Mas assim, se pegar lá história, 7, que é o que eu precisava pra passar, Uhum, né? E aí, ia em resmate. Resmate eu já tirava 9, 9, uhum, 9. Aí projeto, não, 10, 10, 10, 10. Eu falei, projeto, tem que tirar 10, eu quero trabalhar com isso, entendeu? sim. Então, a aula de AutoCAD tem que ser 10, né, na época. É o que eu Então, quero assim, trabalhar. é o que eu quero trabalhar. Então, assim, eu tinha isso muito claro pra mim. Uhum, Depois, quando eu fui pro mercado de trabalho, fui fazer a pós, cara, foi o lance que eu falei lá atrás da pós de sustentabilidade e depois das outras pós.
E o legal que eu queria compartilhar, assim, após quando eu terminei de BIM, de engenharia, mestre de obra, todas essas eram para fortalecer a estrutura do caminho que eu queria seguir, entendeu? Exato. No entanto, que eu fui fazer agora de gestão de negócios, fui fazer agora de marketing. Porque assim, não adianta você. Não é que não adianta. No meu propósito, eu falei, cara, tem que ser muito bom nisso. Muito bom. Então eu tava sendo muito bom na área de BIM, na área de gestão e Pra etc. depois poder prosseguir pra outra área. Aí eu falo, não, agora eu preciso ir. Não é nem prosseguir para outra área. Eu queria. Como que eu potencializo Exato. agora Entendi. isso? Porque eu já sou muito bom. Agora eu preciso vender mais. Eu preciso, né, ter outro. Sim. Aí quando eu vou para os donos de escritório, falando de implantações, etc. Cara, são arquitetos ainda. Muitos, às vezes, fizeram uma especialização. Sim. O cara fez sempre daquele jeito para ganhar dinheiro, sempre deu certo daquele jeito. Ele não quer mexer no time que tá ganhando. Exato. Hoje mesmo a gente teve uma reunião com um cliente, um potencial cliente, e ele falou, cara, eu preciso estar nesse ambiente. Eu falei, quando foi a última vez que você estudou algo fora da arquitetura ali, que você procurou para prosperar o seu negócio? Ele falou, tô fazendo isso agora. E esse cara tá formado há 30 anos. Pois é. Então, assim, não é um problema, entende? Sim. Nunca é tarde. A questão é assim, se você quer se manter competitivo no mercado, Tem que estar buscando. Não você tem que pra estar onde olhando correr. pro retrovisor e falando assim, o que eu tô fazendo que a minha concorrência não tá fazendo? Né? Antigamente tinha um diferencial. Cara, o Niemeyer pra ser o Niemeyer, Zaha Hadid pra ser uma Zaha Hadid, foram anos, entendeu? Não? Sim. Só que agora, com a tecnologia, isso tá, Encurtou o tá caminho. encurtando esse Sim. processo, entende? Então, assim, se a pessoa não se liga com tecnologia e tudo mais, ela não usa isso pra própria carreira dela ou pro crescimento dela, ela também vai ter aquele resultado. Quantas vezes eu vejo o salário de alguém que era o resultado que eu tinha lá de 10 anos atrás? Eu falo, cara, como a pessoa ela aceita? Não é nem o salário, como ela tá fazendo. Aceita a vida. Continua Ela ficando naquele estilo ela de tá vida. competindo com a minha versão de 2013, cara. E a gente tá em 2024. Entende o que eu tô falando? Entendo. E aí a pessoa acha que às vezes ela merece muito mais por fazer mais do mesmo. Então, pra ela mesmo não tá claro o que ela tem que fazer pra ela se performar, pra ela se desenvolver, pra ela crescer. E é onde a gente hoje tenta trabalhar com o pessoal pra ir dando clareza nesse sentido, porque às vezes as pessoas, a gente vem estudando desde o prezinho, cara. Então, a pessoa cansa, eu entendo isso. Só que se ela para, ela sabe que o resultado dela vai parar ali Bem também. ali também. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante falar, que a especialização vai poder ajudar ela a ganhar mais dinheiro. Inclusive, até falando que ela, complementando o que ela falou que tem coisas que você vai ter que conviver com aquilo ali. Você não vai ter como tem que você lidar. lidar com aquilo ali. E uma coisa que pode acontecer, por exemplo, aqui em São Paulo, vocês, graças a Deus, têm muito contato, por exemplo, numa pós. A maioria pode ser presencial com bons professores e tudo mais. Por exemplo, lá em São Luís, que é um pouco distante, 3 horas aqui de São Paulo de avião. Para um professor ir hoje em dia, para uma empresa pagar para professor ir, ela prefere que o cara faça online. Sim. Então, se a pessoa desperta interesse, não, eu quero constantemente estar me atualizando, ou vou pelo menos fuçar aqui. Hoje em dia, a gente dá pra gastar tipo 1 hora no YouTube vendo qualquer besteira. 1 hora dá pra você também gastar vendo alguma coisa que te interessa. Bota no 2x, que eu costumo ver vídeo do 2x, ainda mais do que eu tô querendo, só minha curiosidade. Bota no 2x, vê o vídeo, pelo menos você vai ter um background. Na hora que chegar naquela aula, como você disse, o cara vem te apresentar um equipamento aqui, tu fala, esse botão faz isso, aquilo ali, aquilo ali. Eu quero saber como é que eu vou resolver um problema. É o que você vai virar e falar, professor. Eu não consigo ter contato com o professor. Estuda antes. Chega na pós, pessoal, olha isso aqui antes, como é que funciona? Como é que vai dar resultado isso aqui? Tem as aulas que eu dou aqui, principalmente pra empresa, que vem o pessoal já vem me perguntando umas coisas. Tipo, eu fico feliz porque tem aula que eu dou também, o pessoal não fala nada. Sim. Tipo, é uma galera que literalmente tá ali pra aprender a apertar botão e não quer ver como é que aquilo ali é aplicado de fato. Mas tem muita galera que vira pra mim e fala, Ivo, como é que faz isso? Não, mas isso aqui dá pra fazer dentro do programa? E isso aqui? E quando eu for falar com fulano, como é que eu posso lidar? Como é que eu posso explicar isso aqui? Tipo, uma galera bem interessada nessa questão. Mas porque provavelmente eles estão curiosos. Como tu mesmo falou, Eles querem seja atender, curioso. né? Eu acho que eles querem atender uma necessidade deles. Exatamente. E aí tá calhando. É né? por isso que dar aula pra empresa é totalmente dar aula pra pessoa física. Porque assim, a gente vai criando os padrões, que nem eu falei. Porque quando você vai dar aula pra alguém, você fala assim, às vezes o professor tá ali 30 minutos antes, toma um café. Eu falo pra galera, faz uma pausa, toma um café, se conecta com a galera, né? Porque também é uma oportunidade pro professor e pra quem tá ali na turma, né? Sim. Só que eu vejo que falta muito também, assim, aí é uma coisa que caiu muito a qualidade do ensino no geral. O pessoal não tá sabendo mexer com computador mais. Caiu a qualidade das coisas, entendeu? Então, assim, quando alguém chega e fala, o Ívio, como que eu faço isso? Sei lá, de 10 é um cara que faz isso. Sim. Na empresa, já o número aumenta um pouquinho mais, porque a empresa tá pagando, então ele tem que resolver um Tem que dar problema. resultado lá depois. Então a pressão é maior. A mesma coisa como é difícil quando tem um pai que tá pagando curso pra filha, ou pro filho. Sim.
Então ele fala, ó, meu filho precisa dar uma turbinada no currículo Uhum. e eu preciso que você ensine ele, tá? Então, de novo, só que aí o filho tá ali, tipo, no celular, não tá interessado. Às vezes eu Sim, acho que nem o pai sabe que ele não tá sim. querendo Prestando aquilo, né? atenção. Então, assim, tem vários cenários, aqui uns exemplos, tá, gente? Claro. A gente tá colocando situações de pessoas que têm determinados perfis, até diferentes esses Uhum. perfis, mas eu acho que também vem do se conhecer, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante. Quando você vai, que nem a Nicole falou, a Nicole se conhece. Ela falou essa palavra, eu me conheço. Isso Uhum. é muito importante, porque as pessoas às vezes ainda tá numa fase de nem ela se conhecer. E aí ela quer ocupar o tempo, ela quer Uhum. fazer de alguma forma aquilo. E tem gente que também não quer nada. E literalmente, às vezes, como tu falou, ocupar o tempo, às vezes parecer estar sendo produtivo, mas, pô, é produtivo o teu propósito de vida, como tu falaste. Sim. Tu gostava muito de urbanismo, mas chegou no momento que o professor quer fazer uma pesquisa, tu não vai ser o meu propósito de vida. Então, eu vou ocupar meu tempo com isso, não vou ocupar meu tempo com isso. Uhum. Então, é uma coisa, tipo, interessante, é válido, como tu falou, cada um tem sua realidade e tal, mas saiba como ocupar o tempo, se conheça primeiro, porque, mas é um processo, isso é uma coisa que não dá pra Sim, sair sim. da noite pro dia também. Mas tem um ponto que eu acho que é legal pro pessoal que tá em casa, porque eu queria também que vocês compartilhassem isso. Primeiro, o papel da especialização é o próprio nome diz, ser especialista, né? Sim, Eu lembro Uhum. até na aeronáutica, quando você ia, que tinha os soldados, e aí tinha Uhum. um que tinha um brevet do lado. Os brevets aqui. Uhum. Aí ele falava, aquele é especialista em montanhismo. Aquele é Uhum. especialista em paraquedismo. Aquele é especialista naquilo. Então, eu falo, caramba. Aí hoje, depois de muito tempo, eu falo, putz, entendi o papel da insígnia, o papel Uhum. da especialidade. A especialidade quer dizer que você é muito bom naquilo. Fora o restante Sim. que todo mundo é comum, tem que tem que saber. saber fazer, né? Então, assim, é igual quando alguém gosta de culinário, o cara tá fazendo alguma coisa e fala, cara, eu sou Uhum. especialista em doce. Então ele pode saber cozinhar um arroz, ele pode saber fazer tudo, mas em doce, Ele sabe o que ele é o fazer. brabo. Então, assim, uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu acho que é muito legal a especialização também, que aí é um outro ponto para quem não tem chance de tá aplicando no trabalho, é o teste, né? Sim. Porque muitas vezes você vai fazer, por exemplo, tem muita gente que fala pra mim, ai, eu nunca trabalhei com escritório de interiores. E aí, às vezes, a pessoa já plantou uma carreira num escritório, Sim. ela tá consolidada e tudo mais. Aí eu falo, putz, você vai pivotar sua carreira e às vezes você faz a escolha errada. Uhum. Entende? Então, muitas vezes, após nesse sentido, te ajuda a ter um certo contato, falar, deixa eu saber como é do outro lado. Sim. Que aí você olha para aquilo e fala, putz, não Não quero ir não aqui, quero. não. Vou terminar tudo, mas não quero isso pra minha carreira. Uhum. Então, eu acho que também a Tem esse lado. especialização traz esse lado do experimento, né? Sim, eu acho que até mencionando isso e linkando também com o ponto que vocês falaram sobre as aulas, né? Nós, como professores, acho que até esqueci de mencionar, também somos professores, né, aqui na SPVIM. E quando a gente está fazendo ou implantação com alunos pessoa física, a gente percebe que muita gente hoje não sabe exatamente para onde está indo, né? Então, às vezes, veio fazer o curso aqui livre de Revit, o curso de ArchiCAD, porque preciso fazer o TCC da faculdade, ou porque o meu cliente pediu um projeto em BIM. E aí, essa pessoa vem atender essa necessidade, e aí tem os dois lados. Às vezes ela acaba descobrindo o que é BIM, e ela fala, putz, teve uma revolução na cabeça dela, ela fala, putz, tenho vivido errado há anos, né? Ou ela tem, tipo assim, não, só vou atender mesmo essa demanda, e depois vou voltar pra minha mentalidade de antes, porque era o lugar seguro, eu sei como ganhar dinheiro ali. Então, eu acho que também, nesse ponto, tem um pouquinho de receio e medo. E isso eu percebo, talvez, nos combates e embates geracionais. A gente tem perfis de pessoas, às vezes, um pouco mais conservadores. Não, eu prefiro ficar aqui no que eu sei fazer e é isso aqui. Vou ter que fazer esse curso de BIM aqui, esse curso de Revit, ou curso seja lá do que for, porque a empresa pediu e porque eu tenho que atender uma necessidade da empresa. E tem as pessoas que entendem, eu preciso disso para chegar ali, e depois chegar ali, e depois chegar ali. E aí conseguir alcançar outros novos objetivos. Então eu acho que escolher uma especialização também pode ser uma questão de passos para um objetivo. E você só vai dar novos passos se os seus objetivos mudam. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, aqui tá bom, que nem você estava falando. Eu só preciso entregar o projeto para o cliente. Mas o que isso pode virar, né? Será que eu não posso implantar BIM na empresa que eu estou trabalhando? Como você falou, ser protagonista. Será que eu não posso abrir eu começava entregava para o cliente só planta, eu não posso entregar agora quantitativo, né? Não posso criar um novo serviço, que é a mente do Júlio aí, que é o Júlio que É o criador de entender as serviços. necessidades das coisas. Então, você enxergar as oportunidades, né? Às vezes você vai enxergar que uma pós é uma coisa que você não quer entrar, é uma coisa que você não quer continuar o caminho, mas serve. Experiência, conhecimento nunca é jogado fora. Nunca. Nenhum, na minha opinião, nenhum. Talvez seja uma experiência de não vou por aqui,
Mas amanhã ou depois de amanhã você vai pegar uma implantação no escritório de interiores, você vai entender como funciona a mente do design de interiores. E aí tô fazendo uma implantação, eu sei que na hora de fazer uma família eu preciso pensar mais nos detalhes de geométrico. Enfim, isso vai somar para você de alguma maneira. Então eu acho importante também criar novos objetivos, né? Você não ter um ponto final. Chegou num ponto, tem um outro, e aí tem um outro. E talvez isso mude durante a caminhada, não tem problema nenhum. Você não tá perdendo nada, na minha opinião. Você tá só acrescentando. Não, e tem um ponto muito importante, que eu acho que aí também bate na geração, que é assim, a ansiedade, né? Sim. A cobrança. O outro lado. Então assim, tem um lado que hoje tá pior nesse sentido Sim, demais. da cobrança. Então, assim, da comparação, Sim. né? As mídias sociais atrapalham muito. Hoje eu, por exemplo, se eu pegar o Instagram, acho que eu gasto 15 minutos por dia. Hoje eu já mudei muito, eu era mais assim, Uhum. porque querendo ou não, isso gera também essa comparação, às vezes até tipo, dentro do universo da nossa profissão, linkando com a questão da pergunta que fizeste, da especialização, tu fica se comparando com a galera que às vezes tá fazendo uma coisa que não Sim. tem nada a ver com você, mas fala, não, tem que fazer porque a galera tá dando certo. E às vezes uma coisa que talvez tenha mais a ver com você descobriu no meio do caminho, que é o objetivo, por exemplo, eu vou entrar na pós. Às vezes tem um conteúdo da pós que você gosta. Mas você tá lendo conteúdo da pós. Pô, eu vou pra... Como eu entrei na pós de BIM? Entrei por quê? Porque eu queria aprender Revit. Eu achava que lá dentro eu ia aprender. Aí, quando eu entrei, eu comecei a ver topografia, parte de engenharia. Hoje em dia, eu lembro até recente, eu fazendo os projetos aí em São Luís, um engenheiro, que eu acho que ele não tem se especializado tanto para essa área, quando ele olhou com o modelo, ele perguntou assim, ué, mas tu tá vendo tudo de estrutura, a mesma coisa que eu fiz aqui num outro programa, eu tô. Qual é o programa que tu usa? Eu perguntei pra ele, ele falou, quando ele falou, salva nesse formato aqui dentro do programa e me envia pra eu te mostrar um negócio. E tipo, em 5, 10 minutos eu mostrei pro cara o projeto dele dentro do meu, ele falou assim, ele me ensina, preciso aprender isso, porque aí ele tem como fazer isso, e tem como fazer, começou a fazer uma sequência de perguntas. Por que que hoje eu consegui ajudar o cara da engenharia, que não tem nada a ver? Porque dentro da pós eu vi engenharia, entendi um pouco. Era a minha área de curiosidade? Não, eu queria aprender para outra área. Mas te gera uma visibilidade mais ampla de uma coisa mais micro, mas vai te abrindo oportunidades. Coisa que às vezes tu pensa que a outra pessoa tá pote de ouro, a pessoa tá lá fazendo tal coisa. Quando tu vê, tu entrou numa coisa que talvez fosse mais interessante para ti e tu descobriu o teu pote de ouro. Sim. Tu vai gerar uma outra novidade pro mercado. Não, e tem um ponto bem importante que a gente estava falando justamente da geração, porque eu queria chegar no ponto, não só da comparação, mas no ponto do resultado. Porque, por exemplo, hoje, o pessoal olha uma semana para trás e fala, pô, não evolui nada, pô, não enriqueci, pô, eu não ganhei, pô. Então, aquilo que eu falei, na minha cabeça, quando eu estava fazendo os treinamentos, os cursos, etc., eu não estava nunca pensando, sinceramente, no dinheiro, porque eu já tinha a minha condição ali como arquiteto, já mantinha meu estilo de vida. Isso depois, para quem quiser, estuda a pirâmide de Maslow. Eu entendo que quem tá passando por necessidade é uma outra situação. São outras realidades. Mas eu digo assim, quando você já tá numa situação de que já não beira a necessidade, que é uma questão de você falar assim, é você construir o indivíduo, que é o que você quer ser, né? Eu ia buscando esse caminho, buscando outro, buscando outro. E o dinheiro era consequência de tudo isso. Do comprometimento. Não é o objetivo. Não era o objetivo, é isso. Era um meio no final ali do que eu tava fazendo. E aí, quando uma forma que eu falo pro pessoal de dar uma respirada e olhar pra trás, eu falo, cara, olha pelo menos um ano. Menos que isso não, tá? Porque um ano a gente tá falando de, se computar horas de trabalho, a gente tá falando de, sei lá, se for um estagiário, 120 horas por mês, dá, sei lá, umas 10... Acho que é 1.440 horas por ano. É isso, então 1.400 horas. Então, 1.400 horas dá pra comparar alguma coisa. Se for um profissional, é mais de 2.500 horas. Então, o cara vai olhar para aquilo e vai falar, pô, 2.500 horas. No outro ano, mais 2.500, 5.000 horas. Então, ele vai olhando para trás, ele consegue ver o crescimento dele. Muita gente não faz um benchmark de si mesmo. É o feeling da pessoa. Hoje, quando a gente contrata alguém, eu faço a medição do conhecimento dele quando ele entra. Quando ele sai, eu sei o que eu pude, a empresa pôde contribuir. É claro que tem outros fatores. Se a pessoa estuda, se ela corre atrás, se o professor dedica. Só que às vezes o pessoal, eu falo que assim, se o ser humano, na fase de estudo ali da faculdade, deixasse o ego de lado, deixasse o ego na gavetinha dele, ali no cantinho, e ele se comprometesse com outras coisas, ele não sabe o resultado que ele ia ter. Só que eu digo, tem essa pressão da cobrança de resultado, eu fiz um curso em uma semana, eu já tenho que estar ganhando aquilo, etc. Só que as pessoas não entendem. A Nicole é testemunha disso, né? A Nicole, ela entrou como arquiteta, foi aprendendo, ela mesma foi tendo fome, correu atrás, fez os cursos, virou professora. Eu contando sua trajetória, né? Sim, vai contando. Fez pós-graduação, aí daqui a pouco ela foi lá, deu oportunidade, hoje ela é coordenadora do escritório. Então, assim, mas tudo isso ela que correu atrás. Tinha um cargo de coordenação no escritório? Não tinha. Não tinha.
Tô falando, assim como não tem um cargo de gerente, não tem um outro cargo, e vão surgindo, que o escritório vai tendo vai criando a próxima necessidade, a próxima Uhum. demanda. E o mercado é igual. Quando O eu vou mercado vender é- um produto, eu escuto o cara, falo, me fala a sua história. Aí a vantagem de você ter passado por tantas especializações ou experiências, você consegue ver uma caixinha que aquele cara se encaixa. Uhum. Aí tem um ponto muito legal que eu acho que a especialização traz que não vi em outro lugar, que é a questão de conexões. Sim. Porque quando você fala, a pessoa fala, eu falo, peraí, rapidinho que eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, o Ívio, fez aula comigo em tal lugar, esse cara resolve esse seu problema. Tinha uma vez que o Ívio, a gente fez um trabalho de laudo, você lembra ou não? Lembro. Eu precisava fazer um laudo, o cara falou, precisa fazer um laudo. Ívio, tu encara essa tal? Tá, é fácil, manda aí. Tá ligado? Então assim, tem muita coisa que eu falo, as pessoas colocam, o Will Smith tem uma frase que ele fala que eu gosto muito, é Deus coloca as melhores coisas da vida atrás dos seus medos. Então muitas vezes as pessoas têm medo de encarar as coisas, de se comprometer Uhum. com aquilo, né? E eu falo, cara, se tu não tem ideia, tanto de coisa que vai vir naquilo, a gente fica escutando a vida alheia, entende ou não? Sim. E o Instagram, LinkedIn, o pessoal fica se comparando o tempo todo e esquece da sua própria jornada. Sim, sim. Eu acho que, até para fechar esse assunto que é muito importante, é a gente entender, e eu acho que é muito legal o que você falou, qual é o seu pote de ouro, né? Junta isso, entender o que para você é o objetivo final, o que para você é interessante, o que para você é importante. E ficar comparando o seu pote de ouro com o do outro, eu acho besteira, né? Então, o que para você é riqueza, de fato, né? O que para você é valor? Então, se eu cheguei na conclusão que é valor para mim, eu não tenho. Ah, o fulano de tal fez pós em Harvard. O que eu vou fazer em Harvard, cara? Não tenho nada pra fazer lá. Você entendeu? Então, eu chegar aqui e pensar, o pote de ouro da Nicole é isso. Então, se eu conseguir isso, eu estou feliz. Né? Então, se eu não preciso olhar para o do outro. O outro é outra realidade, outros objetivos, outros caminhos traçados, enfim. Às vezes a pessoa, nossa, quero ser milionário. Legal, todo mundo quer ser rico. Mas que vida eu quero levar, né? Eu sempre peso essas coisas. Que tipo de vida, que tipo de caminho eu quero trilhar? E também é o que você vai abrir mão, porque Exato. tudo tem uma consequência. Tudo tem preço. A saúde, o Uhum. tempo, família, né? Exato. Então, às vezes, acho que é besteira a gente ficar comparando com as pessoas se a gente tem objetivos diferentes, se a gente quer traçar caminhos diferentes. Não faz Nicole, sentido, né? Mas você sabe, acho que é um ponto bem importante que você está falando. Uhum. É porque às vezes o pessoal confunde uma coisa, que na minha opinião é assim. Ele confunde inspiração com a referência, né? Então, com a comparação. É diferente, exatamente. Lembra que tinha dois estagiários, né? Um deles vinha sempre no meu escritório, descia, falava assim pra mim, não sei se você sabe dessa história, né? Mas ele falava assim, Júlio, como você tava? Como você tinha minha idade? Uhum. Sim. Nossa. Como Sim. você tava? Aí eu contava a minha história. Entendeu? Pra pessoa, eu tava dessa forma, eu fiz esse caminho, eu fiz isso. Né? Eu não sei por que a pessoa fez. Não sei se fez com a pergunta no sentido da inspiração ou se fez no sentido da De comparação. comparação. Porque senão você fica medindo com a régua dos outros. Eu falei assim, cara, não mede sua vida com a minha régua. Eu nasci numa região, eu tive uma educação X. Eu passei Outra por isso. realidade. Não tô falando que é certo e errado. Sim. Só tô explicando. Eu tive uma realidade Uhum. diferente, tá? Então, assim, eu trilhei uma jornada que aqui me pareceu interessante. Mas não pode ser o mesmo pode ser que não seja a mesma pra você. Pode E ser não que não é. seja interessante. Não é, não tem como. Não tem como você. Agora, eu busquei inspirações. Uhum. Isso eu acho que é importante. Com Então, certeza. os meus chefes foram inspirações. Então, eu passava por eles e Sim. escutava. No entanto, que eu falo pra vocês, gente, eu sou uma mutação das coisas boas deles, entendeu? Sim. Barra Júlio. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala disso, de tomar cuidado com a inspiração E com a e comparação. com a comparação. Porque acho que se inspirar em alguém é muito bom. Eu também falo, se inspirar na pessoa certa. No sentido assim, cara, eu quero ser um mega arquiteto. Quem são suas inspirações como arquiteto? Uhum. Cara, eu quero ser um ótimo pai ou marido. Quem são suas inspirações como pai e marido? Porque não vai ter um cara De tudo. que vai ter tudo. Que vai ser É perfeito. Jesus Cristo, Deus. Exato. Não dá. Então, assim, ó, quando eu falo pra pessoa, eu falo, busque referências com aqueles que têm resultado naquela arte, naquilo que você quer ter da sua vida. Por exemplo, você quer falar de dinheiro? Fala com quem sabe lidar com o dinheiro. Mas a gente tá falando de dinheiro. Não tô falando de como lidar com o ser humano, como lidar com o pai, com o Família, filho, nada né? disso. Tô falando, sua referência Absorva só o que você precisa pro dinheiro, como você Isso. tá indo Eu atrás. quero aprender Revit. Quem que é o fera do Revit? Eu quero aprender Arcade. Quem é o fera do Uhum. Arcade? Quero aprender sobre BIM. Quem é o fera do BIM? Quero aprender sobre gestão. Quem é o fera da gestão? E vai criando esse ambiente seu. Porque uma das vantagens, pra gente fechar também o bloco, é assim, cara, tudo bem, você às vezes não consegue estar presencialmente. Sabe quantas vezes eu criei meu ambiente lendo livro, ouvindo podcast? Eu ia falar exatamente isso. Eu ia Uhum. falar assim, a gente até comentou anteriormente sobre questão de protagonismo.
seja o protagonismo da sua vida, digamos assim. Uhum. Em que sentido? Pô, sou ansioso, não consigo, tipo, fico vendo muita rede social me comparando. Corta a rede social, um exemplo. Sim. Hoje Pra se mesmo conhecer. é difícil. Eu não tô falando que é fácil porque eu Uhum. demorei também para passar por isso. Mas corta e começa a ver justamente isso. Quem eu me inspiro? Me inspiro nessa galera aqui, o que eu consigo absorver deles que faz sentido com a minha realidade. Não adianta eu falar assim, o cara levanta 5 da manhã, vou dar um exemplo pessoal. Eu levanto 5 da manhã e vou correr. Pô, vou dar pra um cara que tá com a rotina corridaça, mandar ele acordar 5 da manhã pra ele correr? Tá de Não sacanagem. vai rolar? Eu ia te xingar. Oi, ó, tá vendo? Então, tipo assim, seja protagonista. Ah, mas eu não consigo, por exemplo, fazer isso na minha vida porque eu fico ansioso com algumas coisas. Ele ser protagonista num projeto do escritório, como tu falou, eu Sim. cheguei lá e pedi, posso testar nessa coisa aqui? Vai dar trabalho, mas a coisa tá fazendo só você, às vezes só você e o seu chefe. Só ele vai ver, não tem exposição toda. E você cria um problema. Porque Uhum. quando você faz isso, você tá gerando valor. Porque Sim. quando você chega no escritório, você se torna um problema, o Ivo não pode nem sair mais do Não escritório. pode. É. Exatamente. Entendeu? Hoje eu falei com a menina lá que tava tratando do BIM de um escritório, eu falei, você anda de moto? Como que é a sua rotina? Eu venho de metrô. Eu falei, que bom. Aí eu falei pro dono do escritório, essa menina não pode acontecer nada com ela, senão acabou o BIM do seu escritório, viu? Aí ele Exatamente. deu risada, eu falei, cara, mas é isso, entendeu? Porque Exatamente. a gente tem que, de novo, se tornar um problema, no sentido Uhum. bom, No sentido bom. né, pra pessoa ser necessária. Já né? teve casos, não me vangloriando, mas no escritório onde eu tô, já teve casos, por exemplo, viajei da minha lua de mel. Quando eu viajei, a menina que ficou pra resolver os problemas, ela sabe meu Revit, primeiro dia, 10 da manhã, ligação, meio-dia, ligação, 2 da tarde, ligação. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, 3 horas eu entro numa chamada contigo, tiro todas as tuas dúvidas e tu deixa eu curtir minha lua de mel. Porque senão eu não vou conseguir trabalhar lá. Mas é porque eu não tô entendendo o modelo. Eu falei assim, tu vai entender na hora que eu te explicar. Tipo, expliquei ela, consigo fazer. Mas é tipo assim, eu saí, o caos aconteceu. Se eu não vou ali e resolvo o meu caos de longe, tipo assim, virei o problema bom. E que bom Se eu você sair, virar esse problema, né? Sim. Um agente de transformação, eu acho. Eu falei isso hoje com você, né? Você ser o transformador do lugar que você Sim. passou. Você passou por lá, a Nicole passou por aqui, o Júlio passou por aqui e fez e aconteceu. Né? Então, acho que é legal isso quando a gente faz as implantações, porque isso fica muito... A gente vê isso, esses resultados de maneira palpável, né? Então, a gente passamos por aqui, olha o resultado. Passei por aqui, olha o resultado. Então, às vezes, não é nem que você vai ficar. Às vezes, você não quer ficar lá. Você tem outro objetivo. Sim. Mas as pessoas vão lembrar que você passou por ali. E se você nunca vai... Eu falo assim, chega um momento que você nunca vai passar necessidade. Porque você entendeu o que as pessoas precisam. E você tem o que as pessoas precisam. Aí entra vários outros ingredientes Uhum. que daria até outro Exatamente. podcast. Que Outro podcast. Mas assim, a gente tá querendo dizer assim, no final a especialização, ela vai te dar algo a mais, né? Pra que Uhum. você seja necessário, cresça, né? Na sua carreira. Por último, pessoal, pra gente poder encerrar, que já deu aqui bastante, se deixar a gente falar bastante Tamo aqui até falando amanhã, né? demais. Mas assim, uma coisa que eu queria trazer, que é uma coisa que eu sinto falta, eu presenciei a maioria desses MBAs, né? Que foi o papel do TCC. Sim. Isso me deixou bem, como é que fala assim? Tem muitos TCCs hoje, muitos MBAs hoje que não precisa mais do TCC. Claro que eles fazem isso para conseguir pegar pessoas que não têm tempo para fazer o TCC e tudo Uhum. mais, mas eu acho isso uma pena, por um lado, porque eu vou te dizer que de 3 TCCs meus viraram 3 produtos que eu vendo. Uhum. Então, é muito importante que eu acho que o momento TCC é você encerrar um ciclo, né? Então, Sim. igual o TFG, o TCC na Sim. faculdade, que é muito importante porque é o papel de você se tornar arquiteto, é o ritual, É Uhum. o processo. é o processo. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu particularmente acho muito triste não ter mais alguns Sim. TCCs, né? Muitos momentos eu pergunto, professor, dá pra fazer uma iniciação científica, alguma coisa do tipo, Uhum. para eu poder gastar um tempo e me aprofundar nesse assunto. Sim. A não ser que você não queira se Que é um aprofundar. negócio pra encher o currículo, né? Mas eu acho que o TCC talvez seja até a questão de aplicar quando você não está inserido num ambiente que você aplica na realidade. Ou ainda, no meu caso, foi instigar um lado para uma próxima especialização, talvez, ou para um próximo trabalho, né? Então, o meu TCC na pós foi para operação e manutenção de facilities voltado para a segurança do trabalho. Era um negócio muito específico, que era uma aplicação de BIM em indústria para fazer o gerenciamento de segurança do trabalho, de locais de risco, através de um modelo BIM. Então, você tem uma noção, não tinha literatura sobre isso. Eu tive que, cara, sei lá o que eu fiz para achar referências para instigar num outro ponto. Então, a gente já chegou até aqui com o BIM e esse lado aqui, né? Porque a gente levantou-se uma problemática. Qual é, né? Como que a gente pode usar o BIM para atender essa necessidade de centralização de informações referentes, por exemplo, a indústrias que têm
processos de auditoria constantes, que tem questões de segurança constantes, e que isso está tudo espalhado em um monte de documento lá, em vários arquivos, em vários... E quando ele está relacionado a um espaço, né? Pô, se está relacionado a um espaço, isso pode estar no modelo, essa informação pode estar centralizada. Então, levantar essas questões e conseguir aplicar e ver o resultado. É muito legal você falar assim, putz, deu certo. Porque, né, o legal de trabalhar, talvez, na especialização de BIM é que você pega lá no modelo e você testa e você vê dar certo. É e meio você... tangível, né? É tangível. Aí você fala, pô, deu certo. Eu consigo apresentar isso e o que eu pensei funciona. Então, isso pode virar um protótipo para futuras aplicações, coisas que vão vir aí no futuro. Talvez não agora, mas talvez mais para frente eu vou lembrar. Eu falo, isso aqui eu testei e funcionou. Acho que dá pra gente ir por esse caminho. O TCC também pode ser essa coisa de instigar coisas novas, né? Então, achar soluções ou criar problemas e trazer a solução. Exatamente. Problemas que as pessoas nem sabiam que tinham. Não enxergavam aquilo como um problema, mas que tu pode propor aí, uma solução. de repente, eu falo assim, putz, você pode fazer isso que você faz em 30 horas, você pode fazer em 5. Eu acho completamente válido o que ela falou e não descarto o TCC. Beleza, que é pós-graduação, que é pra galera que não tem tempo. Tem que ver o motivo, assim, eu vejo assim, que será que essa galera não tem tempo? Será que é porque tá corrido no trabalho? Por que então tu não pega o teu dia a dia e usa como teu TCC? Sim. Usa o exemplo do teu dia a dia, ver o que eu fiz. Sim. Quando eu fui fazer meu TCC da pós, ele é de produtividade. Sempre minha cabeça foi virada pra como é que eu faço uma mesma coisa de uma maneira mais rápida. Então, eu peguei e fiz o quê? Fui fazer um comparativo de tempo aqui para fazer uma coisa de interiores, que é a realidade assim, maior do lado do estado do Maranhão. Então eu peguei e fui fazer, vou testar. Fui lá e testei. Desse meu TCC saiu, de certa forma, um produto pessoal. E melhoraram as minhas aulas. Além do meu serviço melhorar. Hoje em dia eu já pego um modelo, às vezes vem um projeto para mim. Como é que tu vai fazer isso? Eu já falo assim, pode deixar comigo. Eu sei como resolve. Mas por quê? Porque eu testei no meu TCC. Então pode ser para aquela galera que não tem um mercado, ou tipo assim, não tô no ambiente para aplicar. Aplicando no teu TCC é uma coisa que você quer trabalhar. Por exemplo, eu queria trabalhar com essa solução de produtividade. Então eu fui lá e apliquei. Tipo, não tive que ficar horas e horas lendo. Obviamente teve algumas coisas de leitura. Mas, tipo, apliquei uma coisa que eu queria trabalhar. Então você pode aproveitar para testar, como eu disse. Fez uma pós, gostou de uma cadeira, aplica aquela uma cadeira. Vê como é que ela de fato é na realidade. Busca solucionar um problema com aquela tua aquele conteúdo que você aprendeu ali. E você usa, né, para solucionar um problema. Exatamente. Ou então buscar um problema que ninguém tá vendo para poder resolver. Eu vejo muito na visão de venda, sabe? Sempre. Tipo, eu olho isso daí e falo, cara, eu vou fazer virar um e-book, vou pegar contato e vou vender curso. Então, um exemplo, sabe? Você pode olhar de várias formas. Ou vou pegar isso, vou fazer virar um processo e vou vender o processo, meu serviço. Pro escritório, que é o que aconteceu. Então, assim, é isso. É instigar ou para um negócio ou para carreira, né? Pra pessoa poder, que nem você falou, levar ela para um próximo nível. Aquilo ali vai forçar ela a ir para um próximo nível. Mas aí ela se transformar num problema, um problema bom. Exato. E que se ela sair, só ela sabe resolver aquilo ali. Eu acredito que esse é o caminho, né? E também porque senão a gente não fala de inovação, não fala de crescimento. Então, muitas vezes, quando eu vou olhar um trabalho, lá atrás, em 2013, quando eu fui estudar sobre BIM, eu só tinha o handbook. Eu não tinha outras referências ainda. Hoje tem muita coisa, mas assim, não tinha referência. Eu não sabia tanto inglês. Eu tinha que ficar estudando, traduzindo. Tinha esse esforço muito forte de... Então, eu acho que também num ambiente que não tinha nada, isso ajudou também, de certa forma, pro meu perfil buscar. Mas eu lembro que eu li uns 3, 4 TCCs que falaram do assunto, que inclusive um deles foi o do Manzioni, que veio aqui gravar o podcast comigo. Me ajudou bastante na época. Até falei pra ele, pô, eu vi seu primeiro mestrado lá, o doutorado que você colocou, eu li sobre aquilo. Eu acredito que isso ajuda quem tá buscando tal informação, porque um dia o seu TCC vai ser válido pra alguém que vai estar buscando aquilo e vai falar, Nicole, essa porra. Por 5, 6, 7 anos alguém entrou em contato comigo pra falar daquele assunto. Porque o time talvez ainda não era do assunto daquilo ali, mas... Mas alguém começou, né? Você foi pioneira no assunto. Então eu acho isso... Isso aí, foi até válido tu falar, teve uma experiência caso meu pessoal. Acho que foi em 2023, eu acho. Não lembro agora qual foi a data ao certo, mas um professor meu o meu professor da graduação, que foi o meu coordenador, não, orientador de TCC. E meu TCC não foi nada na área do BIM, mas já foi disruptivo, de certa forma, da arquitetura, porque foi orçamento. E ele virou pra mim, vi que tu fez pós em BIM. Vai abrir uma pós lá na UEMA e também tá tendo um curso de extensão nos polos do interior lá, curso técnico. Tu não queria participar de um TCC, não? Tipo, do nada, por exemplo. Quando isso daí foi? Faz um ano. Foi ano passado isso aí. Eu fui banca de pós-graduação, a pessoa usou coisa de BIM pra eu poder, e pediu que eu avaliasse. Não, e você quer ouvir um encerramento bem legal dessa parte?
que pra mim foi, assim, ímpar na minha vida. Foi assim, quando eu tava no terceiro colegial, no CNC, lá na Zona Norte aqui de São Paulo, tinha um professor meu, hoje ele não está mais aqui entre nós, mas assim, o Péricles, ele chegou na época e falou assim, todo mundo do terceiro colegial vai fazer um TCC, por isso que eu tô falando do papel do TCC, um TCC sobre a faculdade que gostaria de fazer. E vão apresentar tudo. Sabe qual foi meu TCC? Arquitetura. Então, na época, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. E aí eu fiz um TCC de arquitetura, fui estudar, aí entendi quem eram os grandes arquitetos, Mies van der Rohe, Le Corbusier, peguei o Marcélia, e aí coloquei lá as imagens e, cara, aquilo ali pra mim, você acredita, foi a chama pra eu poder ir fazer faculdade de arquitetura. Acho que toda escola já deveria começar a fazer isso, porque é um negócio que acho que ajudaria muitas pessoas. Não, e foi muito, muito legal, porque depois que eu me formei tudo, ele até me chamou pra palestrar lá, pra falar sobre ele me pediu pra ir lá pra falar sobre como que foi o processo ali, né, de tempo que isso aconteceu. E teve um papel muito importante, porque eu tava ali pra poder inspirar outras pessoas e contar a minha história. Eu falei, cara, se eu não fosse o TCC, eu não tinha ido pra uma obra, uma amiga minha namorava um arquiteto que ele me chamou, explicou que era um projeto, uma planta e tudo mais. Eu não ia ter contato no TCC. Foi muito legal, porque eu não sei como foi para os demais que estudaram junto comigo, mas, cara, me colocou ali, foi um convite para eu entrar para arquitetura, basicamente. E foi o primeiro passo pra chegar onde tá hoje. Exato, cara, é muito louco, né? E era um TCC de colégio. Então, hoje eu valorizo muito os TCCs, que eu acho que o trabalho final realmente ali de graduação, de conclusão de graduação, ou de qualquer outro curso que você esteja fazendo, eu acho que é o que vai ser o seu cartão de visita, né, ali para as pessoas te conhecerem. Pessoal, acho que é isso. Deu muito, falamos bastante. Lembrando você de casa, não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar 5 estrelas no Spotify e passar esse conteúdo aqui para alguns colegas de profissão que tá em dúvida ali, fazer pós-graduação, estudar e tudo mais. E vou deixar aqui as redes sociais do pessoal no corpo aqui do podcast para quem quiser se conectar aí com a galera. Beleza, pessoal? Tamo junto. Obrigada, Até a próxima. Tchau, Até a tchau, próxima. gente.